Agora na Bradesco Esportes FM, tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola. Embarque, desfrute. Vem nessa aventura comigo. Fique até às 6 horas da manhã com muitas informações. Antes do sol nascer, o Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Hoje é quarta-feira, dia 25 de março, o Dia Nacional da Comunidade Árabe aqui no Brasil. Temos também uma galera do esporte aniversariano. Nasceu em 81, nessa data, Michel Alves, aquele mesmo goleiro que atuou no Vasco da Gama. Em 82, nascia Alex, meio de campo do Internacional, que fez sucesso no futebol lá na Europa. Em 83, nascia Túlio Souza, ex-volante do Botafogo, e Martim Silva, goleiro do Vasco. Os goleiros do Vasco aniversariando nesse dia. Em 85, nascia Vitor Cáceres, volante da equipe do Flamengo. Em 87, olhem só, nascia simplesmente Obina, o original. Vitor Obina, ele que é nigeriano e que rendeu aí o apelido a vários outros Obinas, inclusive o que era melhor que Eto'o, segundo a torcida do Flamengo. E também temos clubes aniversariando e temos um clube brasileiro, simplesmente o Clube Atlético Mineiro Galo Forte Vingador. A equipe que completa 107 anos de existência e de muitas glórias, uma Libertadores, 2 Comebol, uma Recopa Sul-Americana, um brasileiro, uma Copa do Brasil, um brasileiro da Série B, né? Teve esse fato triste na história. Mineiro 41 vezes e 5 taças Minas Gerais. A equipe que é de Belo Horizonte e tem como as cores o preto e o branco. O Galo Forte Vingador, que vai ser homenageado no programa de hoje. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador. Vencer, vencer, vencer. Esse é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. E não é só o Galo que faz aniversário, temos aniversário também na Argentina. O Racing de Avellaneda completa 112 anos de existência. O Racing Clube, ou simplesmente Racing, é um dos maiores clubes de futebol mais tradicional da Argentina e também na América do Sul. Tem uma das 5 maiores torcidas do país e sua sede fica em Avellaneda, na Grande Buenos Aires. Seu maior rival é o Independiente, clube da mesma cidade. Para fechar, também temos outro aniversário aqui no Brasil, do Sampaio Correia do Maranhão, o Bolívia, como é conhecido, completa 92 anos de existência. Clube que no ano passado revelou pimentinha para o Brasil e para o mundo. Sampaio Correia, a Bolívia querida demais, a torcida desse Maranhão. Sem mais delongas, seguimos com muitas informações para vocês. O nosso Fábio Azevedo conversou com Agberto Guimarães para abordar a Olimpíada Rio 2016 e o fato do temor dos clubes em perder o Maracanã e o Engenhão pré-Jogos Olímpicos. Agberto, que vem com declarações que dão alívio aos clubes, não é, Fábio? Bom dia! Bom dia, Juan. Bom dia, amigos do Café. Estamos há 499 dias da corrida pelo ouro, né? Da conquista do ouro, como chama o Álvaro José. E efetivamente o Rio de Janeiro começa a respirar a cada dia que vai se aproximando desta data, os Jogos Olímpicos Rio 2016. E eu tive um papo com o Agberto Guimarães, que é o diretor executivo de esportes do Comitê Rio 2016. Ele que é ex-atleta, participou de 3 Olimpíadas em Moscou, em 80, Los Angeles,
Angeles 84 e Seul em 88 e vai falar sobre vários assuntos com a gente. Inicialmente, sobre a experiência dele como atleta, afinal de contas, foram 3 Olimpíadas no atletismo e depois dirigindo, né, e participando efetivamente de comitês que participaram dessas Olimpíadas. Bom dia para você, Guilherto. Bom dia. Não, passa sim, mas eu acho que o mais bacana disso é poder ter vivido isso, né? Eu acho que muito pouca gente, ou muito poucos atletas têm a oportunidade de fazer o que eu estou fazendo. É uma responsabilidade enorme, né? Porque com o atleta a gente resolve as coisas com as pernas, com o próprio corpo, e aqui a gente tem que resolver isso em parceria com todo mundo, né? Inclusive com vocês também. Mas acho que é muito bacana. Os Jogos no Rio, sem dúvida nenhuma, serão jogos muito bacanas, muito bem organizados. Os atletas, sem dúvida nenhuma, também sairão daqui felizes, porque o Rio tem um ingrediente especial, que é a alegria do povo, essa coisa das pessoas participarem dos eventos, independentemente de estar torcendo só pro atleta da casa ou não. O carioca gosta, né? E o brasileiro também acolhe bem todo mundo. Então acho que isso vai dar um ingrediente especial para os nossos jogos o ano que vem. E a gente já começa a fazer alguns testes nesse segundo semestre, né? Já em julho, algumas modalidades já começam a ser testadas, né? Tem Maracanã, tem Deodoro, tem Copacabana, que é onde a gente está num hotel em Copacabana, Barra da Tijuca. E esses eventos testes, o que você já está esperando assim, encontrar de problemas para solucionar para 2016? Que você acha que já pode pensar para frente? Olha, os eventos testes são exatamente para isso, para que a gente possa olhar, encontrar problemas e corrigi-los, né? Nós começamos com o evento de voleibol, que é um esporte que nós conhecemos, nós dominamos bem, não só jogando, mas também organizando. Nós temos uma série de eventos em agosto, que são eventos extremamente complicados para a gente, porque grande parte desses eventos são eventos organizados ao ar livre. Nós temos o segundo teste de vela, nós temos o Mundial Júnior de Remo, nós temos o triatlon, que inclusive classifica atletas diretamente nesse evento teste para os nossos jogos em 2016. Nós temos o evento de hipismo, nós temos um evento que para a gente é um evento que vai nos ajudar a entender como a cidade se comporta, com um evento de ciclismo de estrada, que é uma prova de 240 km mais ou menos, ou seja, essa primeira parte dos eventos testes vão de fato nos dar a oportunidade para testar o nosso planejamento, descobrir talentos que sejam pessoas que tenham capacidade para liderar grupo de pessoas. No final, tudo se resolve com pessoas, né? Por mais que a gente tenha grandes equipamentos de última geração, são as pessoas que no fundo dão o tom para tudo isso. Eu acho que a gente tem uma boa equipe, nós vamos testá-la, nós vamos fazer as mudanças que a gente achar que tem que fazer nessas equipes para os jogos, e os eventos testes servem exatamente para isso, para que a gente possa expor esses profissionais a essas situações. Serão 45, né, salvo minha conta não estiver errada, até o início dos Jogos em 2016. E aí, você falou dessa logística, envolve governo estadual, governo municipal, tem a questão de trânsito, né, porque você vai mexer com o andamento da cidade. Como é que está essa integração com todos os poderes para que esses eventos aconteçam e não mexa de forma tão drástica na população no dia a dia, que vai mexer normalmente num evento como a Olimpíada, né? Bom, a primeira coisa que a gente fez foi formar um grupo de trabalho reunindo representantes de cada um desses entes. Quer dizer, nós não somos donos da cidade. Nós somos aqui, digamos assim, convidados para organizar essa festa. E eles são peças fundamentais e grandes parceiros. São profissionais competentes que entendem do funcionamento da cidade e que nos ajudam, inclusive, orientando no que pode e o que não pode ser feito. Então, a gente normalmente define os percursos com as federações internacionais, com as respectivas federações internacionais, mas é importante que a gente envolva os entes, principalmente da prefeitura, que cuidam dessa logística da cidade, para nos orientarem com relação ao que pode ser feito, o que pode ser usado e o que não pode ser usado.
Nesses eventos também, Egberto, serão cobrados ingressos, em alguns eventos testes serão cobrados ingressos. Já é também uma forma de testar como é que vai ser o acesso, bilheteria, esse funcionamento também? Sem dúvida nenhuma. A gente dividiu os nossos eventos testes por categoria, né? A gente tem um evento que a gente chama de Major, ou seja, Full, que a gente testa absolutamente tudo, desde a credencial até a venda de ingresso, o atendimento do público dentro da instalação, ou seja, exatamente o mesmo modelo que seria nos jogos. E outros menores, onde a gente precisa, na verdade, testar o campo de jogo, testar a parte de tecnologia de resultado, porque é muito mais importante do que testar a estrutura como um todo. Ou seja, a gente vai aprendendo lições em cada um desses eventos, como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai montando peça por peça para a gente ter um cenário total no final dos eventos. Eu lembro que ano passado teve uma regata de vela, né, na Baía de Guanabara, que já serviu como um evento teste, quer dizer, não era oficial, mas já era um primeiro teste para esses eventos que vão acontecer a partir de julho, e com presença de medalhistas olímpicos também. Teremos nesses eventos aqui no Rio de Janeiro a presença de medalhistas também, de competidores que vão participar dos Jogos? Sem dúvida nenhuma. É uma grande oportunidade também, não só para os atletas brasileiros, mas os atletas estrangeiros, para virem conhecer o Rio de Janeiro e virem conhecer o campo de jogo, ou seja, onde eles vão competir em 2016, principalmente em se tratando de eventos ao ar livre. O pessoal de vela vem muito porque é um esporte que você depende 100% das condições meteorológicas. Então, conhecer o movimento das águas, conhecer as correntes, conhecer o posicionamento de vento é fundamental e implica, né, diretamente na performance dos atletas. Então, por isso que eles vêm com mais antecedência e por isso também que a gente faz mais de um evento teste. É o único esporte que a gente testa 2 vezes. Qual é a modalidade, qual é o esporte que vocês têm maior preocupação? Ao ar livre, claro, por condição climática, como você está destacando, mas tem algum evento que tem uma complexidade maior para essa organização, para essa montagem dele? Eu acho que os eventos de hipismo, né? Porque a gente lida com o atleta animal, que é o cavalo, né? A gente tem, digamos assim, uma situação de quarentena ou de um corredor sanitário que você tem que estabelecer para que os animais possam chegar e sair. Nós temos a parte de veterinária que tem que ser colocada à disposição das equipes durante o evento, ou seja, complica por causa do elemento de 4 patas, ou seja, do atleta de 4 patas que precisa ser bem tratado, senão não tem performance. Tem uma preocupação com relação à Vila do Pan? Como é que está a obra lá? Porque são apartamentos diferentes, né? Porque o atleta olímpico, ele tem tamanhos diferentes, tem um de 2 metros e muitos, tem um de 1 metro e pouquinho, mas também tem que ser um apartamento para o Paralímpico, né? Já adaptado também. Como é que estão essas obras da Vila? Olha, as obras da Vila estão extremamente adiantadas. A gente está com um cronograma muito bom. Eu diria que a gente está com mais de 70% da obra pronta. Essas obras foram feitas levando em consideração esses elementos que você citou. Nós temos uma comissão de esportes que cuida de nos orientar com relação ao tamanho das camas, à necessidade dos atletas olímpicos e paralímpicos para que eles sejam bem tratados, né, que eles sejam bem servidos. Todos esses elementos são levados em consideração no nosso planejamento. E os atletas de mais de 2 metros terão camas para atletas de mais de 2 metros. Atletas de 1,76 m como eu não precisam se preocupar tanto porque a gente não precisa de tantos espaços assim. Então, ou seja, essa situação toda ela é levada em consideração por todo o comitê organizador e pelos distintos departamentos do nosso comitê. Não sei se está no seu guarda-chuva, né, como a gente costuma dizer assim, no seu de trabalho, mas refeições na Vila também, você cuida dessa parte também, dessa preocupação com os atletas? Quantas serão servidas ao longo dos Jogos? Não, nós temos dentro das áreas que eu coordeno, né, que eu dirijo, tem operações de vilas, que obviamente onde vai ser servida vão ser servidas essas alimentações para todos os atletas. O que a gente faz é opinar com relação à qualidade da alimentação que vai ser servida. A gente orienta como ex-atleta e com um grupo de ex-atletas o tipo de alimentação que os atletas gostam de receber durante o período de competição, né? Carboidrato, menos gordura, aquela coisa toda. Então, a gente, digamos assim, nós somos uma fonte de
informação, mas existe uma área que é a área de alimentos e bebidas que cuida disso, que vai contratar uma empresa, que vai prestar o serviço e que vai trabalhar para fornecer o melhor serviço possível para os nossos atletas. Muita gente, Agberto, está comentando assim, olha, nesses eventos testes a gente ainda vai ter arenas inacabadas. Isso já está dentro do cronograma do comitê, fazer mesmo assim para entender qual vai ser a dificuldade e faz parte estar inacabada do evento teste? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o que significa inacabada? Para nós, o mais importante é testar o campo de jogo, ou seja, testar onde o atleta vai competir, onde ele vai aquecer, as áreas de trabalhos dos árbitros e a parte de tecnologia. Eu não preciso ter todas as arquibancadas montadas para fazer um bom teste de uma instalação esportiva. E algumas instalações não terão essas arquibancadas montadas, porque grande parte das nossas instalações, elas são, mesmo as instalações permanentes, elas são um misto de permanente e temporário. Então nós temos as arenas Carioca 1, 2 e 3, que são o legado dos Jogos Olímpicos para o centro de treinamento e que tem esse módulo, né? A gente tem parte de instalação que é permanente e tem parte temporária, ou seja, eu não preciso daquelas instalações 100% prontas para poder testá-las. Eu preciso delas 100% prontas durante os Jogos. Existem dois cenários do Rio de Janeiro, Agberto, que geram uma preocupação não só no torcedor, no amante do esporte, como também no cidadão carioca, né, quem vive o dia a dia. Havia grande expectativa da despoluição da Baía de Guanabara para os eventos de vela, enfim, que acontecerão lá. Não vai ter, não há tempo hábil mais, enfim, por vários problemas, enfim, envolvimentos que tinham políticos, não vai acontecer. O que o comitê trabalha com essa questão da despoluição e os atletas estão preparados para competir na Baía de Guanabara, mesmo ela não despoluída? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o comitê organizador, eu explico isso para todo mundo, né? O comitê organizador não entrega nenhuma obra, nós não cuidamos dessa parte, nós orientamos as autoridades com relação aos requisitos básicos que a gente tem para organizar uma competição com segurança, né? E, digamos assim, que não afete a saúde dos atletas. Isso a gente fez. Eu acho que o governo do estado está cuidando da parte que ele tem que cuidar. O ano passado nós fizemos um evento teste de vela muito bem organizado, sem nenhum perigo para a saúde dos atletas e nenhuma interferência de material que pudesse, digamos assim, comprometer a performance dos atletas. Essa é a parte que nós cuidamos. Nós confiamos que as autoridades vão fazer a parte delas. E com isso a gente faz uma competição no nível que tem que ser feito, ou seja, segura, né, e sem prejudicar nenhum dos atletas que virão competir aqui no nosso evento teste ou nos Jogos em 2016. E nesse conjunto de preocupações e de ações, né, que não só de orientação do comitê, mas como de execução dos governos, né, federal, estadual e municipal também, cada um tem a sua parcela, a sua contribuição nesse processo, tem a Lagoa Rodrigo de Freitas também, né, a discussão em cima da arquibancada, da parte de chegada, da cronometragem, e vocês apresentaram na semana passada, salvo engano, no briefing que foi feito à imprensa, tudo o que vai ser montado, que vai ser deixado de forma estática, que vai ser colocado apenas para competição e retirado numa sequência. O que vocês projetam para a Lagoa Rodrigo de Freitas? Olha, a Lagoa, sem dúvida nenhuma, será digamos assim, uma instalação com muito melhores condições do que ela tem agora depois dos Jogos. O secretário de Estado apresentou uma proposta que eu acho que é uma proposta muito boa de uso durante os Jogos e de legado. O que a gente tem que fazer a partir daí, e aí é um trabalho que vai para o lado, digamos assim, para a caixinha do Marcos Vinícius lá no COB, que é um trabalho que tem que ser feito com o COB e Confederação e os clubes locais aqui do Rio de Janeiro para uma boa utilização desses equipamentos que a gente vai deixar como legado depois dos Jogos, né? E montar um plano de utilização pensando em detectar talentos, treinar esses talentos e também fazer alto rendimento. E além disso, eu acho que montaram um cronograma de competições para usar com mais frequência os equipamentos e a própria lagoa. Eu acho que a parte
dos jogos, ou seja, o legado que vai ficar é muito bacana, né? Eu moro ali do lado, né? E se tudo isso estiver funcionando, eu posso ser um cliente usuário para fazer condicionamento físico, né? Remar é um negócio muito bacana. A lagoa é um lugar muito bonito, fica muito bem situada. A gente tem uma lagoa que está no centro da cidade. Essa é uma competição que normalmente as pessoas têm que viajar muito, tem que normalmente em outras edições dos Jogos se constrói uma subvila porque fica muito longe da Vila Olímpica e os atletas, para não irem e voltar todo dia, ficam lá descansando. Ou seja, no nosso caso a gente não precisa disso. A gente tem um negócio, uma instalação esportiva no meio da cidade, onde as pessoas podem chegar com facilidade, só precisa trabalhar um pouquinho a organização de como usar essas instalações e a própria instalação esportiva, ou seja, o espelho d'água depois dos jogos. Pergunto para você o seguinte, em relação ao futebol, porque o torcedor carioca está no meio de uma competição, tem campeonato brasileiro, vive, respira futebol brasileiro, e Maracanã e Engenhão serão 2 palcos, né, de realização desses jogos, o Maracanã com abertura e final, né, da competição de futebol. Ou seja, assumem quando? Assim, quando vai ser entregue ao comitê, ao COB, ao COI, enfim, quem assume o Maracanã e o Engenhão, tem modificações, vai ter alguma exigência do COI que o comitê tem que cumprir? Como é que funciona esses 2 estádios? Olha, a primeira coisa a gente tem o seguinte, nós temos 2 estádios, né, o Maracanã, que é o palco do evento mais complicado e mais complexo que a gente tem, que são as cerimônias de abertura e encerramento, e depois as finais do futebol, né? E o Estádio Olímpico, que tem as eliminatórias do futebol, que começam 2 dias antes da abertura e 2 dias depois da abertura, são as aquelas primeiras rodadas eliminatórias são feitas no Estádio Olímpico. Depois ele é entregue para o atletismo e a gente faz as mudanças só para o atletismo usar a partir do dia 12. Então a gente tem esses dois estádios que a gente vai usar aqui. Para nossa sorte, no caso do futebol, o evento que foi realizado aqui no Brasil o ano passado com muito sucesso, né? Apesar do Brasil, da nossa equipe não ter ido tão bem quanto nós brasileiros que somos torcedores de futebol gostaríamos, mas a Copa foi muito bem organizada. Os estádios estão preparados, a gente não precisa fazer grandes modificações ou adaptações para nada disso. Os estádios estão prontos. A gente só precisa montar a nossa operação e adequá-las à operação do dia a dia de cada um desses estádios. Ou seja, nós não temos que fazer muita coisa para o futebol. Mas eles vão ter que parar muito cedo? Em janeiro já vão ser entregues ou não? Eles vão ficar em funcionamento? Eu não vejo nenhuma necessidade disso, né? Por que eu tenho que fechar um estádio com tanta antecedência se ele já está, digamos assim, totalmente pronto para ser usado durante os Jogos Olímpicos? A gente teria que receber esses estádios com bastante antecedência se nós não tivéssemos que fazer algum tipo de trabalho lá dentro, né? Nós temos as instalações de futebol todas prontas hoje, né? Com toda a parte de cabeamento, com todos os recursos tecnológicos para fazer transmissão dos jogos, que não é o que acontece com as outras instalações. Por isso que nós estamos focados muito mais nas outras instalações do que no futebol. Então, só para a gente fechar, qual é o prazo desse trabalho de entrega desses 2 estádios? Porque os clubes do Rio já estão buscando soluções. O Flamengo já fala uma construção provisória da Gávea, enfim. A gente vai, a partir do mês que vem, nós vamos intensificar, digamos assim, as nossas conversas com cada um dos donos desses estádios, ou seja, quem cuida de cada um desses estádios, para a gente chegar a um denominador comum, ou seja, tentar ver quanto mais para frente for possível a gente receber esses estádios para não interferir na operação dos campeonatos e no uso dos estádios, melhor para a gente e melhor para eles. Então, mas a gente vai conversar com cada um deles a partir de abril para ver como é que a gente faz isso. Tá, então, Juan Guiberto Guimarães, que participou de muitas Olimpíadas, falando sobre os jogos, os eventos testes e sobre os jogos de futebol. Afinal de contas, o Flamengo está aí preocupado, a torcida do Botafogo também de perder o Engenhão. Pelo visto, a reunião no mês que vem vai decidir em que mês os estádios serão fechados, mas pelo que eu percebi, pelo menos até março, no máximo em abril, os estádios Maracanã e Engenhão ficarão abertos. Um abraço, Juan! Daí, essa matéria muito especial do Fábio Azevedo, o Agberto aí dando um alívio, né? Falando que os clubes não vão perder seus estádios, pois eles estão quase prontos.
E lembrando que nesta quarta-feira temos muito futebol na Rádio do Seu Esporte, tanto em São Paulo 94.1 quanto no Rio de Janeiro em 91.1. No Rio de Janeiro, a partir das 7 horas, a bola já está rolando para Barra Mansa e Botafogo, narração de Cadu Macri, comentários de Gonçalves. E teremos também mais tarde, às 10 horas da noite, Flamengo e Bangu, direto do Maracanã, com a narração de Edilson Silva e os comentários de Ronaldo Castro. Lembrando a você que gosta também de basquete que teremos o acompanhamento do basquete aqui na Bradesco Esportes FM com Flamengo e Mogi das Cruzes. O João Tavares estará lá atento, trazendo todos os detalhes para você. Enquanto em São Paulo teremos a partida sendo realizada entre Palmeiras e São Paulo, simplesmente um clássico, né? Um baita clássico, vale a pena ouvir em 94.1 com a narração de Renato Rainha, os comentários de Antônio Petrin, reportagens de Humberto Ferretti e Fernando Camargo e o plantão será de Guilherme Palese. E seguimos com muitas informações para vocês, vamos falar um pouco de futebol paulista, né? O Bragantino que tem agilizado a recuperação do goleiro Lauro para o poder escalar contra o São Bento. O técnico Wagner Benazzi deu problemas para definir o time e os jogadores que viajam para o jogo contra o São Bento, que será realizado quinta-feira às 7h30 da noite no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O goleiro Gilson lesionado, o lateral direito Diego Macedo e o zagueiro Ferreira, suspensos pelo terceiro amarelo, estão fora da partida. Além disso, o garoto Vinícius, que entrou no segundo tempo do jogo contra a Ponte Preta, também sentiu a coxa e a dúvida até para o banco de reservas. Lauro, que foi titular até a 6ª rodada da competição, vai retornar em regime de urgência. O goleiro já treinou com bola e vai ficar sob observação para saber se poderá entrar em campo. Agora falando de São Bernardo, no primeiro jogo que teve com a nova equipe, Roberto Fonseca não teve tarefa fácil, né? Enfrentou logo o Palmeiras, líder do Grupo C do Campeonato Paulista. A equipe mostrou boa movimentação, mas não conseguiu a vitória e terá essa semana inteira para se preparar para o confronto contra o Botafogo. Sobre o duelo, o técnico disse o seguinte, abre aspas, a maior motivação dos nossos profissionais é tirar o São Bernardo desta situação. Se jogarmos nos 4 próximos jogos com essa postura que jogamos contra o Palmeiras, nossas chances são boas de conseguirmos 7 pontos e terminarmos o campeonato em uma boa posição. Já falando de A2 paulista, o Água Santa estreou em seu estádio distrital do Inamar, mas foi derrotado pelo Batatais na última rodada da A2. Agora, o Netuno, que é a sensação da Série A2, enfrenta o Lanterna Guaratinguetá, novamente em casa pela 12ª rodada, às 3 horas da tarde, para tentar desencantar. O técnico, Márcio Ribeiro, porém, terá problemas. O lateral direito Alain Maciel e o zagueiro Rafael Tavares receberam o 3º cartão amarelo na última partida e, dessa forma, terão de cumprir suspensão automática. Apesar de Márcio Ribeiro não confirmar, a tendência é que Jonathan, que retorna de suspensão, fique com a vaga na direita, enquanto Cícero deve ser titular na zaga. A tendência é que o Água Santa encare o Guaratinguetá com a seguinte escalação: Denilson no gol, na defesa Jonathan, Cícero, Augusto e Piovesan, no meio Thiago Batista, Russo, Guina, Francisco Alex, Júlio Madureira e Rafael Martim na frente. O Netuno é o 10º colocado com 17 pontos, apesar disso é uma das sensações do campeonato. Para fechar o bloco sobre os times paulistas, depois de perder para o União Barbarense fora de casa por 2-0, o São Caetano busca reabilitação diante do líder Oeste nesta quarta-feira, às 3 horas da tarde, pela 12ª rodada da A2. Para a partida, o técnico Luiz Carlos Martins poderá escalar o azulão com força máxima. Sendo um jogador lesionado ou suspenso, o comandante terá todos os seus jogadores à disposição para enfrentar o líder. O confronto é fundamental para o São Caetano, já que com o resultado negativo, combinado a uma vitória do Novo Horizontino, do União Barbarense ou Guarani, tira o azulão do G4. Ciente da dificuldade da partida, o técnico disse o seguinte, abre aspas, fizemos um bom trabalho, foi um bom jogo contra o União Barbarense, mas não conseguimos vencer. Agora é focar no Oeste, que é uma equipe que tem um entrosamento muito grande, sai bem contra
sai bem no contra-ataque, nossa obrigação é tentar vencer apesar disso. E para isso, temos que jogar com sabedoria. Bradesco Esportes FM. Café Esporte Bola. E como dito no início do programa, hoje é aniversário do Atlético Mineiro, clube multicampeão. O Galo, campeão da Libertadores de 2013. E para falar da importância do Galo para a história, vamos bater um papo simplesmente com um dos maiores ídolos do clube. Uma dica, me dá uma problemática que eu te dou a solucionática. Exatamente, Dadá Maravilha. Bom dia, amigo. Como é que você definiria a força do Atlético? Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter me dado a chance de participar na história do Atlético, sendo o maior goleador do Campeonato Mineiro, o maior goleador do Campeonato Brasileiro, enfim, de ter sido um ídolo da torcida, e a torcida que me deixa muito feliz. E ela amanhã completa 107 anos, ou seja, o Clube Atlético Mineiro amanhã completa 107 anos de luta, glórias, de conquistas, e uma torcida fanática, uma torcida incrível, que viu o Atlético no ano 2013 e 2014 bombando e tendo reconhecimento do povo brasileiro, que hoje, sem dúvida, coloca Atlético Cruzeiro como um dos melhores times do futebol brasileiro. Agora, o Atlético Mineiro que convivia, né, antes dessas 2 temporadas que você citou, com aquela máxima de não conseguir fazer uma boa campanha que levasse um título, principalmente na Libertadores, né? E acabou conseguindo um título de forma aí inédita e crescendo demais no cenário nacional. Como é que você vê hoje a força do Atlético? Bom, o Atlético está fazendo a coisa mais barata e que rende no futebol brasileiro. Vocês têm uma base muito boa. Está trazendo cada garoto bom, com isso economizando, deixando de comprar jogadores velhos que já tiveram história, mas hoje tem pouco a acrescentar, a não ser o nome. Então o Atlético está comprando jogadores pontuais para posições necessárias, e Atlético e Cruzeiro estão se virando. O Cruzeiro vendeu muitos jogadores, logicamente está apanhando mais do que o Atlético nesse aspecto, mas é um time que tem uma estrutura muito boa e também caminha no caminho que o Atlético tem, ou seja, de renovações. Tem uma garotada muito boa no Cruzeiro também, que vai explodir esse ano, com certeza. E o Atlético também já tem um Dodô aí que já está sendo cobiçado. Enfim, o Atlético está no caminho certo. Logicamente que começou mal a Libertadores, porque o esquema era formado por um meio de campo combativo, um meio de campo que virava o jogo, e logicamente com a saída do Ronaldinho o time perdeu esse toque de bola, e depois com a saída do Tardelli, a rotatividade que Tardelli dava no time, fazendo o time adversário correr. E eu gostava de dizer que eu tinha pavor de jogar contra o Gerson e Rivelino, porque a bola estava aqui e lançava do outro lado, aqui lança, e a gente ficava virando o pescoço, doía o pescoço jogar contra Rivelino e Gerson. Então hoje já está. E depois com o Ronaldinho também acompanhou esse futebol bonito. E agora não, o pessoal toca para um lado, todo mundo sabe onde vai tocar, não tem mais variação. E hoje o campo está ficando pequeno, porque os jogadores estão fazendo uma correria muito grande, mas correria previsível. Como eu falei, não tem mais um Gerson, um Rivelino, um Ronaldinho, não tem um Zico para lançar. Então o jogo fica embolado e feio. Agora, é interessante, né? Porque eu conversei aqui com um jogador, acabei de conversar, que ele veio da Europa, ele falando justamente isso, que o jogo lá é muito mais correria. E é muito complicado, né, pro futebol brasileiro pegar esse tipo de coisa, né? Porque o futebol brasileiro é futebol arte, é futebol de muita habilidade, né? Como é que você vê essa situação? Tem que parar de fazer jogador meio de exportação, né? Olha, eu estou muito triste com o que eu estou vendo, porque hoje a gente acompanha Internacional, Grêmio, Curitiba, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense em tempo real, porque
porque a televisão está mostrando toda hora aí. E eu tô querendo até cobrar. Eu tô achando que eu vou cobrar dessas televisões que estão passando os jogos, que estão cansando os tímpanos e as vistas da gente. Então o negócio está difícil. É difícil ver um jogo bom. O futebol brasileiro hoje, os torcedores, quando a gente ficava vendo futebol europeu, ficava vendo Real Madrid, Barcelona, Chelsea, agora todo mundo vê isso. Antigamente a gente via um Fla-Flu, via um Corinthians, Palmeiras, um Atlético Cruzeiro, um Atletiba, um Repá, que é o Remo Paysandu, e por aí afora. Hoje a gente não vê um clássico hoje que mostra um futebol digno de que o torcedor brasileiro merece. Agora é interessante que antigamente os jogos que eram mais legais eram justamente os clássicos, né? Hoje em dia parece que um tem medo do outro, né? Acaba sendo um jogo feio, né? Não, você colocou até a palavra na minha boca e obrigado. Realmente hoje, um chega pro outro. Daqui uns dias vai ter um jogador que vai pedir autógrafo pro outro no campo. Vai pedir autógrafo. Como na minha época eu via muito jogador quando eu entrava em campo, eles tremendo, de medo de dar. Eu olhava e ficava rindo, eu digo, aquilo ali, hoje eu vou fazer 3, hoje eu vou fazer 4. Porque eu olhava para os jogadores, eu via o medo que eles tinham de verdade, o medo que eles viam de um Zico, um Romário, um Ronaldinho. Só falta pedir autógrafo, porque tirar retrato e já estão tirando. Agora, é interessante, né, que me parece, me corrija se eu estiver errado, que antigamente o futebol, a vontade que você e o pessoal do Galo e também todos esses grandes craques mostravam, se impunha em cima do adversário. O adversário tinha medo, né, tinha receio de jogar contra vocês, porque sabia da técnica de vocês. Hoje em dia, como se diz no popular, tá muita coisa de não me toque, né, aquela coisa de tudo no mais fácil, não arrisca um drible, não arrisca nada. Complicado, né? Não, eu tô achando que tá havendo respeito demais. Eu admirava o Gerson, o Rivelino, mas quando a bola sobrava entre nós dois, eu passava por cima deles, ou eles passavam por cima de mim. Eu não tinha aquele negócio de pedir autógrafo, nem tirar retrato, não. Sou fã dele, mas eu sou o Dadá também, eu vou pra cima dele. Hoje não, os caras ficam babando. Você imagina o Zico jogando hoje? Pelo amor de Deus. Um Romário jogando hoje, um Dadá Maravilha jogando hoje. Primeiro que o meu salário seria no mínimo 3 milhões. Seria um absurdo. Hoje em dia, então, os caras ganham demais para futebol de menos. Não, e eu vou mais longe. Talvez hoje eu não fosse tão bom quando eu era antigamente, porque ganhando o dinheiro que eu estou ganhando, eu não sei se eu ia botar canela quando eu colocava, eu botava até a cabeça, porque a gente ganhava pouco e vivia dos bichos, e os times não pagavam o mês e dava o bicho para valorizar a gente. Então, chegava no jogo, eu dava a cabeçada até na trave. Agora hoje, ganhando 1 milhão, será que eu ia dar aqueles carrinhos loucos que eu dava, aquelas cabeçadas que eu dava? Eu não sei. Então também eu vou botar isso na balança. Os caras estão ganhando muito e tem medo. Pô, eu não vejo ninguém mais dando carrinho, aqueles gols que eu fazia de dar carrinho, entrar, os caras é doido, mas eu fazia direto isso. Hoje eu não vejo ninguém sujando a bunda. O último que eu vi sujar a bunda foi o Romário, de craque. Agora é interessante, né, que me parece que essa questão de raça, a gente acabou perdendo os brasileiros e indo tudo para os argentinos, né? Parece que se um clube quer alguma coisa de raça, ele vai buscar na Argentina. Complicado, né? O futebol brasileiro perde com isso. Não, o futebol brasileiro era o melhor futebol do mundo. E, consequentemente, todo mundo queria jogador brasileiro. Pegava jogador com 10 anos, 15 anos. Hoje, todo mundo quer argentino, uruguai, paraguai, colombiano. E se bobear até venezuelano. O brasileiro não quer, porque dizem que o brasileiro, na hora do carnaval, eles largam a cidade para vir para o carnaval. Aí o pai está aqui com dor de cabeça, eles vêm para visitar o pai. O argentino, o uruguai, o paraguai, não, o pai está doente, manda um irmão, um parente e vão lá, não. Não, porque os jogadores argentinos, a raça que eles têm, a responsabilidade profissional, aí faz com que
todo mundo que é o argentino, e quando eu falo argentino, eu quero dizer Uruguai, Paraguai, colombiano, porque eles são muitos profissionais. Agora, nós brasileiros, aí tá jogando lá, e tem carnaval, o cara pega o avião, larga o time, lá vem pra cá. Aí o pai tem uma dor de cabeça, o cara larga pra vir ver o pai. Pô, a gente não, meu pai tá passando mal, mas tem o meu irmão, tem os outros parentes que vão tomar conta, eu tenho um profissionalismo aqui, eu não posso toda hora pegar avião. Eu vou ficar rezando pelo meu pai. Então, antigamente tinha isso, o brasileiro tinha o que o argentino tem hoje, entendeu? Responsabilidade profissional. E o brasileiro hoje está nadando na forma do passado. O Brasil é pentacampeão. Ninguém vai tirar isso. Mas tirou o reinado do melhor time do mundo, o melhor futebol do mundo, não é mais o Brasil. Nós sabemos que não é mais. Nós sabemos que a Alemanha está na frente da gente. Nós sabemos que a Argentina está na frente da gente. Nós sabemos que até a França está na frente da gente. Infelizmente, nós vamos ter de aturar esse negócio. E se bobear, nós estamos lá para 7 ou 8. Se bobear, estamos nessa... Tem mais time na frente da gente. Daqui a pouco, a Colômbia já deve estar melhor do que a gente. Daqui a pouco o Uruguai passa a gente também. Não, tá vergonhoso a gente. Tem que bater de frente com a verdade. Não adianta fazer média. Eu tenho a minha consciência tranquila que sempre que a imprensa vem perguntar do Dadá, eu falo, quando eu era jogador, eu falava, vou fazer tanto, vou ser artilheiro, vou ser campeão, eu falava. Falava porque eu confiava no meu taco. Eu confiava no meu, porque Deus ajuda, quem não ajuda a ajudar. Eu ajudava Deus a me ajudar. Pô, eu dava 100 cabeçadas, eu dava 100 chute a gol depois do treino. Por que o Zico, excelente batedor de falta? Acabava o treino lá, o Zico ficava batendo falta, e virou um monstro. Era especialista, né? A coisa quando estava ruim, o jogador do Flamengo arrumava falta. Se jogava lá, o Zico dava falta, o Zico vinha garantir o bicho da moçada. Então hoje a gente vai ver treino lá, os caras treinam um pouquinho, já sai correndo, pega um carrão e vai embora. E essa não tem mais daquela responsabilidade que tinha antigamente. Eu não quero dizer que nós somos melhor do que ninguém, não. Longe de mim falar isso, mas nós éramos mais profissionais. E você acha que essa supervalorização dos atletas e também um pouco de descaso de quem foi lá pra fora ajudou a gente perder todo o brilho que a gente tinha? Não, ajudou porque hoje... não vou tirar a razão, porque tem uma opção de exemplo de jogador da minha época aí que tá pobre, morre pobre. Eu vi jogador da minha época até mendigando. Então, é um exemplo deles, eles estão querendo ganhar o dinheiro deles, mas que ganham dinheiro, mas com profissionalismo, com respeito ao torcedor. Pô, o negócio tá caro. Você vê um joguinho aí sem vergonha, 100 pau, 150. Pelo amor de Deus. E na minha época eles viam o futebol por R$10, vamos dizer que hoje fosse R$20, 25, hoje o cara paga 200, 250, 300. É um absurdo. Então, hoje, como eu estava conversando com um cara que ganha salário mínimo, falou, dá uma Mineirão para rico. A gente ia na geral, não tem mais geral, tiraram até a geral. E eu fiquei ouvindo assim, meu, é mesmo. Eu lembro que eu fazia gol, saía correndo para vibrar lá com o pessoal que eu chamava de Geraldino, aí corria nos arquibaldos, na arquibancada. Hoje os caras estão 1 quilômetro de distância. Complicado, né, Dadá? Não, tá complicado. Eu longe de fazer comparações, porque senão valeu, filho. Vão dizer que eu tô mascarado, que eu vivo de passado. Eu não quero passar por isso. Mas a minha opinião, eu vou morrer com ela. O valor que o futebol tem hoje, eu não vou tirar, não. Agora, não tire do meu tempo também, não. Não tire não, porque aí vai sair briga. Porque no meu tempo tinha Pelé, hoje não tem. No meu tempo tinha Zico, Romário, Dinamite. Quando é que nós vamos ter um Dinamite, meu ídolo? Então vai ter irmão Reinaldo, Tostão, de Seu Lopes. Pelo amor de Deus. Isso aí vou falar pouco. Gerson, Rivelino, Edu, Caju, Paulo César, Izinho. Pelo amor de Deus. Você vê um jogo do Flamengo e Fluminense, tinha 6
craques de cada lado. Aí você ia ver um jogo Botafogo e Vasco, tinha 9 de cada lado. Você via um jogo Palmeiras e Santos, tinha 12 craques mesmo de cada lado. Hoje você vai ver um Flamengo e Vasco, você não vê um craque, você vê bons jogadores. Agora, para fechar, Dadá, seleção brasileira, temos 2 jogos, agora a França e também o Chile. O que podemos esperar? Já sabemos que a seleção tem muitos nomes aí que são até desconhecidos, né? Olha, eu vou ser sincero, nesses 2 jogos eu vou rezar um terço para o Brasil empatar. Se o Brasil empatar, tá de bom tamanho. Porque nesses 2 jogos eu não quero, mas a derrota está no cardápio. Dadá, muito bom bater esse papo com você. É sempre muito interessante. Você é um cara que tem muitas histórias, muito legal conversar com você. E a Rádio do Seu Esporte está sempre aberta para a opinião do Dadá, que é sempre muito interessante. Eu queria também pedir a você e os seus amigos aí, pelo amor de Deus, não deixe o povo esquecer Dadá. De vez em quando você diz que Dadá existiu, que o Dadá é um artilheiro de brasileiro, um artilheiro mineiro, o jogador que fez mais gol numa partida, 10 gols, que eu tenho uma lesão no coração, tanto vai estar fácil de campeão. Não deixe o povo esquecer Dadá, não. Com certeza, Dadá. Ninguém te esquece aqui no Rio de Janeiro, porque a Bradesco não deixa. E depois eu sou carioca aí de Marechal Hermes. É verdade. É verdade. Valeu, Dadá. Grande abraço. Um abraço, Jesus no coração. Esse foi Dadá. Simplesmente Dadá. Ele que era um grande frasista não foi diferente nessa entrevista. Bradesco Esportes FM. Café Esporte Bola. E agora vamos falar do caçulinha do Campeonato Paulista, o Capivariano, que nessa quarta-feira enfrenta o Osasco Audax. O clube disputa a Série A pela primeira vez e no último final de semana chegou a marcar 2 gols contra o Corinthians. Para conhecermos um pouco mais do Capivariano, vamos conversar agora com o comandante dessa equipe, o técnico Ivan Baitello. Primeiramente, Ivan, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Seu Esporte, na Bradesco Esportes FM, para falar um pouco de Capivariano, né? O Capivariano que fez uma boa partida no último final de semana contra o Corinthians, 3-2, deu um sufoco no finzinho do confronto. Em casa, ou seja, recebendo um time grande, se eu não me engano, pela primeira vez recebendo um time grande em casa, e um bom confronto, né? 2 gols, deu um sufoco no final na equipe do Corinthians também, né? Olha, Juan, nós sabíamos, né, da dificuldade. O Corinthians, com certeza, é o melhor conjunto do Brasil hoje, uma equipe muito organizada pelo Tite. E nós perdemos um jogador logo no primeiro tempo também, que mudou um pouquinho a característica de jogo nossa. Mas mesmo assim a equipe saiu no 2-0, fez no 2-1, buscou. Depois no 3-1 buscou o 3-2 e tivemos aí, não digo pressão, mas uns 6, 7 minutos aí que poderiam ter até empatado. A equipe vem se comportando assim na competição, vem crescendo, e esse jogo foi mais uma prova disso. E como é que vocês têm analisado a campanha no Paulista, né? É a primeira participação do Capivariano na primeira divisão, um time já bastante antigo, mas que vem fazendo um Paulista até regular, com alguns resultados surpreendentes. Demorou a engrenar, mas agora está engrenando, está jogando bem. Como é que vocês têm visto, você, a diretoria? Olha, nós sabíamos, né, que o início nosso ia ser um pouco complicado pela sequência de jogos. Nós tivemos um jogo importante na estreia contra o Red Bull, que merecíamos ter ganho o jogo. Infelizmente não ganhamos, aí você já inicia com um resultado ruim dentro de casa, cria uma expectativa não tão positiva. Mas a equipe, houve algumas contratações que deu uma encorpada qualificando a equipe. A equipe cresceu, a equipe buscou os resultados fora, tivemos resultados expressivos fora, que fez que a gente está aí desde um pouquinho menos da metade do campeonato, brigando pela segunda vaga no grupo, brigando pela classificação e fora da zona de rebaixamento, para o principal objetivo nosso. E aí temos esses 4 jogos agora para confirmar isso daí e buscar o mais rápido possível essa pontuação. Agora, na próxima partida, vocês encaram o Osasco Audax, que está disputando uma vaga na Série D. Um confronto difícil com uma equipe, mas que, apesar de jogar bem, é uma equipe que tem um jogo já marcado. Todo mundo sabe que o Osasco Audax toca muita bola e até perigosamente na frente da área. Isso pode ajudar vocês?
o time do Diniz, né, já vem aí esse grupo aí, já vem trabalhando aí uns 2 anos, né, eles jogaram a Série C do Brasileiro pelo Guaratinguetá, quer dizer, se conhece, chegou alguns atletas para qualificar esse grupo, tiveram um começo não tão produtivo em relação ao resultado final, mas vinham jogando bem, tiveram uma sequência positiva que os credenciou a buscar, como nós estamos buscando essa vaga também. Sabemos da característica dele, é uma equipe que, se você não tiver organizado, envolve, tem uma transição muito boa, muitas vezes curta, né, dificilmente faz bola longa, temos que tentar tirar proveito disso, mas ao mesmo tempo estar ser ciente que se você, na hora que você adianta essa primeira linha sua, se ela for desvencilhada, a tendência é você ter dificuldade atrás. Nós temos que estar preparados, os atletas sabem da característica do adversário, então nós temos que impor nosso jogo também. Nós temos qualidade nossa capaz de bola, temos uma transição rápida, e nessa retomada da bola temos que ter essa característica que a gente possa surpreender também. Agora, o que é interessante é que a equipe do Osasco Audax é uma equipe que toca muita bola, e quem toca muita bola também, dadas as devidas proporções de diferença, é o Barcelona também. E o José Mourinho, quando ganhava do Barcelona, ele ganhava com uma linha bem lá na frente, marcando a saída de bola para não deixar realmente a equipe tocar e sair jogando. É mais ou menos esse o estilo que você tem preparado o Capivariano para enfrentar essa equipe? Olha, primeiro que nós vamos fazer o primeiro treino em situação do jogo contra o Audax agora à tarde, estou indo para o treino do jogo. A equipe vem numa sequência aí, que nós tivemos a Copa do Brasil em Caxias no meio da semana passada, viagem. Então nós estamos mais recuperando os atletas do que treinando. Uma das propostas realmente é você aumentar essa linha, né, mas o ideal é você alternar, né? Quando você também traz uma linha baixa, o próprio Mourinho teve sucesso aí fazendo uma defesa, uma linha baixa. O Chelsea, quando eliminou o Barcelona também, fez uma linha baixa e só em contra-ataque acabou eliminando o resultado. Então é importante você ter essas duas situações. Agora, independente da linha baixa e da linha alta, você está organizado. Se a linha alta nossa tem que ser inteligente, que é que você faz linha alta, o atleta tem que estar preparado para utilizar uma provável quebra de marcação, né? Muitas vezes até antijogo, mas tem que fazer uma falta tática em função disso, evitando o cartão, mas uma situação de jogo. Ao mesmo tempo você está condicionado a ter dobra de marcação, você fazer uma transferência na marcação mais rápido possível. E quando você está na linha baixa, você está compactado, está com essa linha bem próxima do outro. E na retomada você tem 40, 50, 60 metros de campo para contra-atacar e você ter superioridade numérica no contra-ataque. Agora, o Capivariano, no caso de jogar no contra-ataque, teria esse jogador rápido para puxar, fazer esse puxado, porque precisa ser muito rápido, né? Olha, nossa equipe tem jogadores com essa característica, né? Só que inclusive o adversário acompanhando nossa equipe observa isso. Então é importante você ter essa característica, mas hoje com o futebol hoje não tem uma utilidade só nossa, né? Essa transição tem que ser rápida, independente da maneira que você joga, ou em linha baixa, ou em linha alta, em contra-ataque ou com pau de bola. Os melhores atletas hoje, além da qualidade técnica, têm essa condição. Então é importante que eles tenham essa característica, independente da característica de jogo que a gente propõe para jogar. Agora, você está preparando, a equipe vai fazer o primeiro treinamento, né? Como você mesmo disse. Agora atrapalha um pouco essa sequência de jogos que o Capivariano está tendo. O Capivariano saiu da Série A2, que são menos jogos, a Copa Paulista no segundo semestre, que também são menos jogos. E agora essa sequência Paulista, Copa do Brasil, Paulista de novo. E o elenco está sentindo isso, essa diferença. Vai ser o psicológico que vai ajudar um pouco, porque fisicamente abala um pouquinho, né? O grupo é um grupo que é acostumado, que venceu várias competições, né, e já presenciaram. Esse ano houve a limitação de inscrições da federação, então você acaba tendo um número reduzido de atletas. Nós estamos classificados na Copa do Brasil também, mas a segunda fase é um pouquinho mais para frente, quer dizer, então nós temos só o Paulista agora. E agora nós temos aí 4 jogos nessas 2 semanas que estão por vir, e agora independente da condição do atleta, é a hora da superação, é a hora de você
buscar força do seu maço mesmo, porque tá o jogo do clube nesses quatro jogos, não do clube só, mas dos atletas também, né? Várias equipes estão buscando isso. Nós estamos hoje buscando a permanência na divisão, estamos buscando a classificação para a segunda fase e vaga para a Série D também para ter segundo semestre. Isso nesses 4 jogos vai definir. Então, independente do desgaste, é importante a gente estar focado e estar nessa condição de fazer sempre melhor. Agora, é possível se chegar a essa Série D? São muitas pessoas disputando, né? Muitos clubes disputando essa vaga. Seria o feito e tanto, né? O Capivariano chegar no primeiro ano na primeira divisão, já chegar numa Série D. Vocês estão acreditando que é possível? Tem passado isso para os atletas? O regulamento nos permite acreditar. Classifica-se as 2 melhores mais bem colocadas aqui, não tem o calendário já, né? Então, nosso grupo hoje, nós somos o segundo do grupo e se nós entrássemos hoje classificando e faz-nos acreditar isso, porque classifica-se os 2 mais bem colocados e hoje o nosso grupo, nós somos o segundo do grupo. Então, se nós classificarmos hoje para o mata-mata e se os outros classificando, a gente tem que essa vaga garantida. Então, permite a gente acreditar isso sim. Agora, com relação à montagem do elenco, né? Como é que foi montar um elenco para a primeira divisão? Eu vi no início da temporada vocês trouxeram o Amaral, trouxeram alguns jogadores, a maioria desconhecido, mas que tem feito uma grande campanha, né? Inclusive você tem chamado a atenção como treinador também. Como é que foi essa montagem? Você participou desde o início? Nós estamos aqui desde final de outubro, começo de novembro, juntamente com a presidência, com o presidente Madinho, com um dos gestores, que é o Luiz Paulo. Nós procuramos, eu o quinto paulista que eu estou fazendo, então a gente já tinha a familiarização dos atletas que já disputaram e contratamos atletas. O clube já tinha uma base que ficou do ano passado, 6, 7 atletas. Nós contratamos um pessoal que já vivenciou a competição, então atletas que já conhecem o nível da competição, conhece a dificuldade, a complexidade, então atletas que já vivenciaram, então foi escolhido dentro, claro que você tem a concorrência, né, financeira, calendário, você monta uma equipe para 3 meses, adversário monta a equipe para 1 ano, quer dizer, várias situações fazem com que a concorrência, você acaba até perdendo jogadores, mas conseguir montar uma equipe, um grupo qualificado, um grupo que tem condição de estar representando, como está representando dignamente o Capivariano, a cidade, a comunidade, que está todo mundo em prol desses objetivos nossos. Agora, sobre essa questão de montar um time para 3 meses, é mais complicado, porque você tem que escolher o jogador a dedo, o jogador tem que aceitar esse fato de jogar apenas um pedaço de um semestre. É mais complicado fazer um time assim? É muito complicado. Você tem uma concorrência desleal, né? Porque muitos atletas preferem um calendário anual, porque sabe que vai ter já a condição de ficar o ano todo empregado, relação à família. Você, quando vem para cá atletas com crianças menores, tem problema de escola. Quer dizer, então, quando você tem 3, 4 meses, é uma situação que faz com que você tenha dificuldade. Por isso que é importante você conquistar essa vaga para a Série D e buscar esse acesso na Série D, porque aí ano que vem você tem Série C e tem calendário cheio. Então é uma dificuldade a mais e é uma condição mais ainda para valorizar o que esses atletas estão fazendo. E como é que faz para burlar essa situação, por exemplo, dos atletas ter que vir de longe, trazer família? A ideia é montar um time que represente a cidade de Capivari, ou essa parte do estado, se focar em jogadores da região, ou vocês abrem o leque para o Brasil todo? Não tem. A ideia é independente a gente ver a qualidade do atleta, o extracampo do atleta, independente da região que é. E a partir daí você procura fazer as negociações, mas a gente não prioriza A ou B, independente do estado, não. Depende sim da qualidade, depende muito da condição do atleta, do extracampo do atleta, para que ele possa ser contactado e ser contratado. Agora, com relação ao elenco, quem que você destacaria como o atleta que tem se destacado mais? Alô? Oi, estou chegando no campo aqui, está cortando. Olha, então é um conjunto, né? Nós não podemos
Nós não podemos destacar um atleta só. O grupo vem no conjunto, todos não temos um artilheiro que fez muitos gols, né? É um conjunto, é unidade, acho que isso tem que ser característica positiva da equipe, para que a gente, dentro dessa condição, continue nessa atuada aí. Para finalizar, Ivan, e o estádio de vocês, né? Tivemos o jogo contra o Corinthians, a gente pôde acompanhar um estádio que, apesar do nome Arena Capivari, é um pouco acanhado, deixou, de certa forma, também por causa da chuva, a desejar no gramado. Como é que é jogar em Capivari, essa torcida, tem participação? Olha, o estádio foi reformado, né? Um estádio novo, né? Tem uma capacidade, vai terminar para 17 mil pessoas, hoje está com 15 mil. O que foi questionado com relação ao gramado, houve muita chuva, né? Nós tivemos o exemplo aqui do lado do Piracicaba, que houve, o campo ficou completamente alagado, mas rapidinho a drenagem absorveu. Aqui não houve essa condição, e aí acabou um pouquinho mais de água no campo, subiu um pouquinho de terra, foi mais função do gramado, que é uma das solicitações para ser feita para 2016, é a troca inteira do gramado, fazendo uma drenagem nova, irrigação nova, para que a arena fique completa, né? Mas é um estádio muito belo, se um dia você tiver a oportunidade de ver, multiuso, com quadra poliesportiva, com área de estudo, área para... É uma arena para formação de atletas, não só do futebol. E está no processo ainda de terminar, mas hoje já cabe 15 mil, quer dizer, foi uma obra muito grande da prefeitura, também da diretoria, e é um estádio muito belo, é uma das maiores obras, se for a maior obra da cidade. E, de certa forma, isso ajuda o capivariano também, né? Tendo a formação de atletas um lugar para isso pode ajudar até no crescimento do clube. Com certeza, esse é o propósito, é você fazer aqui um celeiro e futuramente você conseguir formar, coisa que nós não temos hoje aqui ainda, é formar o atleta dentro do clube, até para identificar mais ainda com a camisa, com a cidade, para você moldar do jeito que você quer o perfil de atleta para fazer as escolhas de equipe. Te agradeço muito, Ivan, muito legal esse bate-papo aqui com você. Vocês vêm fazendo uma grande campanha, vêm surpreendendo muito também. Sempre que quiser falar aqui na Bradesco Esportes FM, as portas estão abertas. No Café Esporte Bola, os clubes de menor investimento também têm espaço e torcemos para que vocês possam chegar longe. Eu que agradeço, cara, estamos trabalhando para isso. É um clube aqui que proporciona isso, um clube organizado, que cumpre com seus compromissos, né? Nós sabemos que hoje, por mais que é obrigação, mas fica meio complicado fora do que está acontecendo. Então, tomara que a gente consiga aí manter essa atuada, os resultados, e possamos aí falar muito mais vezes em relação ao sucesso do Capivariano. Muito obrigado. É isso aí, esse é o Capivariano, equipe antiga, rapaz, fundada em 12 de outubro de 1918, o Leão de Capivari, que disputa pela primeira vez a Série A do Paulista. Lembrando que o Capivariano, assim como o Osasco Audax, disputa uma das vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro. O time tem 12 pontos no grupo 4, hoje estaria classificado para a próxima fase. Bradesco Esportes FM, Café Esporte Bola. Cappuccino, o futebol internacional na Bradesco Esportes FM. É isso aí, galera, tocou a vinhetinha, você já sabe, vamos falar de futebol internacional na Ásia, Europa, Oceania, aonde a pelota rolar, aonde tiver informação, você ficará sabendo tudo comigo, Juan Rodrigues, aqui na Bradesco Esportes FM. E olhem só que história. O time sueco da terceira divisão se livrou do acidente aéreo que aconteceu na França. Quase a história da tragédia de Torino e do Manchester United se repetiu com o time do Dalkurd FF da Suécia, na queda do voo 4U9525 da companhia alemã Germanwings na França. Segundo o jornal Le Figaro, a equipe fundada em 2004 por imigrantes curdos desistiu de embarcar de volta para o país depois de um período de treinos em Barcelona por causa da escala muito longa em Düsseldorf e acabou seguindo viagem em outros 3 aviões que partiam no mesmo horário para o norte da Europa. O goleiro, inclusive, Frank Peterson,
postou no Twitter uma mensagem tranquilizadora a quem se encontrava entre as vítimas, entre as 148 vítimas do acidente. Lembrando que não é a primeira vez que acontece uma tragédia assim. Em 4 de maio de 1942, o avião que levava a delegação do Torino de volta para a Itália, depois de um amistoso contra o Benfica, se chocou com a Basílica de Superga, nos arredores de Turim, matando 18 jogadores do então líder do campeonato italiano. As 4 rodadas do fim da competição foram horríveis para o time e, inclusive, não aconteceram por causa do respeito aos mortos. Em 6 de fevereiro de 1958, o Manchester United também foi vítima de um acidente aéreo na volta para a Inglaterra de uma partida contra o Estrela Vermelha em Belgrado. Em um dia de muita neve no trajeto, o voo 609 da British Airways teve problemas com o motor e caiu perto de Munique. Aí é uma situação muito complicada aí. Tomara que as vítimas, na verdade, que os parentes das vítimas possam se recompor, mas é uma situação muito difícil e o time sueco conseguiu se livrar de uma boa aí, de uma coisa muito ruim. E olha só, após apresentar-se na seleção argentina em Washington, Lionel Messi deu um susto na comissão técnica do time nacional e do Barcelona. Alegando dores no pé direito, o atacante deixou a concentração para realizar exames, mas não teve lesão constatada. Diante disso, seguirá com o restante do elenco nos Estados Unidos. Abre aspas. A seleção argentina informa que Lionel Messi realizou em uma clínica privada na cidade de Washington exames complementares por um trauma no pé direito sofrido no último jogo que disputou com o Barcelona diante do Real Madrid. Os exames não apontaram lesão alguma, disse a Federação Argentina em um comunicado. Desta forma, fica a dúvida sobre a participação de Messi no amistoso contra El Salvador no domingo e o Equador na próxima terça-feira. Reeleito, Platini alerta para uma possível volta da era dos hooligans na Europa. O único candidato à presidência da UEFA, Michel Platini, teve sua reeleição confirmada nesta terça-feira, em congresso na entidade em Viena, na Áustria. No cargo desde 2007, o francês foi aclamado pelos delegados das 54 associações, aí as federações que estão junto ao órgão, ficando, portanto, aí pronto para iniciar seu terceiro mandato no comando do futebol europeu. Aproveitando a oportunidade, ele deixou uma mensagem clara e um dos seus indícios de preocupação: o possível retorno à era dos hooligans. Platini alertou os presidentes das federações que o futebol europeu tem presenciado um aumento no número de torcedores radicais que trouxeram terror ao continente nas décadas de 80 e 90. Já segundo a France Football, Neymar ganha menos apenas que Messi e Cristiano Ronaldo. A edição desse mês da revista, uma das revistas esportivas de mais prestígio no mundo, revela um ranking dos boleiros que mais embolsaram entre salários, contratos de publicidade e bônus por conquistas no último ano, com o brasileiro no pódio. Neymar é o terceiro colocado na lista, atrás apenas de Messi, líder da relação, e Cristiano Ronaldo. De acordo com a publicação, o camisa 11 do Barcelona embolsou 36,5 milhões de euros em 2014, cerca de 124 milhões de reais, bem menos do que os 65 milhões de euros do argentino companheiro de time, 221 milhões de reais aproximadamente, e ainda atrás dos 54 milhões de euros, 184 milhões de reais de Cristiano Ronaldo. Logo abaixo do trio aparece Thiago Silva. O zagueiro do Paris Saint-Germain somou 27,5 milhões de euros, cerca de 93 milhões de reais. Já o Atlético de Madrid segue com um novo treinador. O clube manterá o Simeone, que assinou renovação no Vicente Calderón até 2020. Lembrando que Simeone foi responsável pelo título do Atlético de Madrid aí no Campeonato Espanhol. Cappuccino, o futebol internacional na Bradesco Esportes FM. E
seguimos no esporte 24 horas por dia, levando a sua paixão até você. Bom, para você, torcedor, o que ocasionou a queda do técnico Cristóvão Borges? Para muitos, a diretoria do Flu. Para outros, o elenco. Outros vão dizer a imprensa. Enfim, eu diria que, em parte, é culpa de um goleiro. Santiago, um dos principais responsáveis pelo empate em 1-1 do Tigres contra o Fluminense. E é com ele que conversamos agora. Santiago, primeiramente é um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM e... primeiramente não poderia ser diferente, né? Vamos repercutir aquela partida maravilhosa que você fez contra o Fluminense, né? Belíssima partida, teria sido uma das melhores da sua carreira? Eu coloco entre as top 5 da carreira, assim, foi bacana, foi minha estreia no Maracanã Novo, né? Minha família veio toda de Minas Gerais esse jogo e eu tinha uma responsabilidade assim um pouco maior, né, por causa dessa situação e graças a Deus deu tudo certo, né? E como é que foi enfrentar um ataque tão estrelado quanto o do Fluminense, que deu trabalho, mas você pôde se sair bem no confronto, né? Eu falo que ali o maior mérito foi do nosso treinador. Ele montou a equipe ali pra gente tentar um resultado de empate, né? Que a gente sabe que nosso campeonato não é contra os grandes, nosso campeonato é contra os pequenos. O que a gente pudesse somar contra os 3 grandes que a gente pegou em seguida seria de suma importância pra gente fugir da situação que a gente está, né? E foi importante demais esse ponto. Todo mundo jogou muito bem. Você viu que a marcação começava lá no meio campo, lá com o Fabiano Oliveira, com o Paulinho, e com certeza isso ajudou muito. Me ajudou demais que a maioria das bolas chegaram mais mascadas, né? E a sua boa fase não vem de agora, não vem dessa partida contra o Fluminense. Desde que você chegou no Tigres, me atrevo a dizer, desde que você veio pro futebol carioca, você vem se saindo muito bem. E a que se deve essa boa fase que você anda vivendo na equipe do Tigres do Brasil nessa temporada. Depois a gente estica por um pouquinho mais atrás, né? Ronald, eu tenho um treinador de goleiro que eu vou te falar que está entre os melhores que eu já tive na minha vida. Marcelo Coy, o cara é excepcional, ele me deixa muita vontade para trabalhar. Tenho 2 companheiros de treinos fenomenais também, que é o Porti e o Marcos Paulo, que já jogou a primeira divisão, tem um histórico no Tigres muito grande. E eles me ajudam demais. Tem o Erisvan também, que é auxiliar do Coy. A gente trabalha demais ali, a gente analisa os adversários, ele deixa a gente tudo muito mastigadinho para mim chegar dentro de campo e já saber o que tem que fazer. Eu vim da base do Madureira e eu queria, depois que eu saí da base do Madureira, eu dei uma rodada bastante, né? E eu queria muito voltar no futebol carioca, e eu tentava isso fazia 5 anos. Quando eu consegui essa oportunidade, eu vim aqui com unhas e dentes e quero segurar essa oportunidade que eu estou tendo desde 2013 aqui no Rio de Janeiro de qualquer jeito. E é o seu primeiro ano, né, na primeira divisão, né? Como titular, creio que seja a primeira vez. O que você está achando quando começou o campeonato? Tinha uma certa pressão, afinal o Tigres é, digamos que o pato novo do campeonato, né? Acabou de subir da segunda divisão e depois fazer uma bela campanha e agora na primeira divisão você tendo essa oportunidade. Como é que você sentiu essa diferença que você jogou nos anos anteriores na segunda divisão, né? Eu costumo falar que a primeira divisão é até mais fácil que jogar a segunda, porque a gente não tem problema com gramado, que na segunda divisão é 90% do gramado, a gente tem que ficar preocupado com o chute do atacante e com o gramado também, né? Porque se a bola bater de qualquer jeito ali, arrebenta a gente tem que estar preparado por umas coisas eventuais, assim. Na primeira divisão a gente sabe da técnica apurada dos adversários, só que acaba que a gente tem menos imprevistos, né? E está sendo excelente para mim. O nosso objetivo é bem claro, é fugir do rebaixamento. O primeiro ano, o orçamento ainda é pequeno, mas a estrutura do Tigres é muito grande. Eu quero estar aqui ano que vem também.
E como é que essa estrutura, todo mundo fala do Tigres do Brasil, mas muitos outros times pequenos pagam irregularmente, não tem tantos campos de treinamento. O Tigres é certinho, como você falou, tem uma estrutura aparente, mas e no administrativo, é tudo certo? A gente está com 3 pessoas fenomenais trabalhando com a gente. Tudo que foi combinado está sendo cumprido até antes do combinado, né? Nossos vencimentos costumam vencer dia 10 e antes disso a gente já tem recebido. Tem clubes ainda na primeira divisão que ainda tem problema de salário atrasado e tudo, mas na parte financeira e na estrutura física o Tigres não deixa a desejar ninguém. É pouco, mas é em dia, é o que eles combinam com a gente. E como é que você tem visto essa sua passagem agora como profissional no Rio de Janeiro? Você começou no Bom Sucesso, foi muito bem, se destacou. Na época até se esperava que você jogasse a primeira divisão com o próprio Bom Sucesso. Você acabou indo para o São João da Barra. E como é que foi isso? O que você está achando aqui? Aquele ano de 2013 no Bom Sucesso, para mim foi fenomenal. Eu não tenho do que reclamar, a não ser da parte financeira, que foi o motivo de eu ter saído, que eles me devem até hoje. Mas assim, o carinho que eu tenho pelo clube, eu vou lá até hoje, eu costumo ir lá, sou bem recebido por todo mundo gosta muito de mim, mas assim, eu resolvi sair para mim não criar uma mágoa, porque eu tenho pendências lá para receber e eu não queria aumentar essas pendências. Esse foi o motivo da minha saída, mas assim, em 2013 eu tinha um grupo fenomenal, a gente convivia com problemas de salário atrasado, era falta de material, falta de alimentação, a gente não concentrou em nenhum jogo naquele ano. O Ricardo Barreto soube conduzir a coisa muito bem com esses problemas e assim, o principal daquele grupo que subiu foi o pessoa, foi material humano. A gente tinha um grupo muito bom, ninguém nos colocava como favoritos e conseguimos chegar. Para mim foi excelente a minha entrada no Rio de Janeiro naquele grupo. Agora, naquela época você foi eleito o melhor goleiro do campeonato. E nessa temporada você tem a expectativa de ser eleito mais uma vez o melhor goleiro e estar entre os melhores também da FERJ? Eu acho meio difícil, né? Tem grandes nomes aí disputando comigo. Você vê que tem Jefferson, tem Cavalieri, tem Paulo Vitor, tem o Martin Silva, tem o goleiro do Madureira, o Jonathan, que é meu amigo também, que está muito bem, faz tempo que não toma um gol aí. Eu acho que é complicado, eu acho que vai muito da campanha da equipe no campeonato também. Eu acho que não vou nem aparecer entre os 3. E agora, você se inspira em algum desses goleiros? O Jefferson, talvez? Muita gente se inspira nele porque é o goleiro da seleção. Eu sempre, desde pequenininho, fui muito fã do Tafarel e do Rogério Ceni. E se tem algum que eu me inspiro, é nos dois. Eu, assim, sou fã de carteirinha do Jefferson. Inclusive no jogo contra o Botafogo, eu saí lá do meu gol, fui lá atrás dele, tirei a luva, falei, Jefferson, eu fui só para apertar a mão do goleiro da seleção brasileira. Eu tive essa honra, eu não sei quando eu votei de novo. Mas assim, inspiração, não vejo nenhum dos 4, não. Agora é interessante que até no meu ponto de vista o seu estilo lembra um pouco do próprio Tafarel, simplicidade, sem fazer muita pose, mas está sempre no momento certo, né? Talvez essa inspiração possa ter dado certo para você, né? Então eu procuro cair o menos possível. Tem isso comigo. Acho que às vezes eu querer fazer uma ponte, fazer de uma defesa difícil, a gente dá um escanteio, no escanteio a gente toma o gol. Todo mundo vai falar, fez um milagre numa bola, mas na bola seguinte tomou o gol e perdeu o jogo. Eu procuro, se der pra pegar no alto, se der pra pegar em pé, sem fazer a queda, pra mim é melhor. Agora, e o Tigres do Brasil, né? No início, na preparação, vocês ganharam muitas partidas, inclusive eram dados como uma equipe que poderia até dar um certo susto, mas acabou demorando um pouco, né? Santiago, a engrenar a equipe, agora tem feito boas partidas e o jogo contra o Fluminense, creio que tenha sido o melhor de vocês no campeonato. Como é que tá esse Tigres do Brasil para a sequência do campeonato? Entendeu? Como é que tá a equipe?
Com certeza a nossa preparação foi excelente. Eu fui o último goleiro a chegar, cheguei até como terceiro goleiro, trabalhei bem, foram 2 meses de preparação aqui, consegui vencer a titularidade num jogo antes da estreia, que o titular era o Poti na época. A gente teve uma preparação legal, só que faltando 2 dias para a estreia, a gente teve problema de lesão e mudamos o esquema. Não que isso tenha atrapalhado muita coisa, mas assim, deu uma diferença no time. A gente chegou ao primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, a gente ganhando o jogo praticamente todo, tomamos um gol de escanteio no último lance do jogo, aos 48 do segundo tempo. Aquilo deu uma baqueada na gente, mas fomos para Resende, fizemos um grande jogo, empatamos e depois voltamos, fizemos uma excelente partida contra o Vasco. Eu acho que o grande problema da nossa equipe foi esse jogo contra o Vasco, que ali a gente pode ter dado uma pensada que a gente era mais do que realmente somos, né? A gente pode ter dado uma pisada no salto alto. Eu acho que ali deu uma atrapalhada na gente. Até a gente engrenar de novo, a gente veio de 3 derrotas seguidas depois desse jogo contra o Vasco. Aí engrenamos novamente, ganhamos a Cabo Friense depois, vacilamos muito no jogo contra o Bom Sucesso, que a gente empatou dentro de casa em 0-0, em um jogo que a gente teve um jogador a mais durante o segundo tempo todo. Fizemos um grande jogo contra o Macaé, que tivemos problema de arbitragem, né, que deram um pênalti contra a gente perdeu de 1-0 nesse pênalti duvidoso, né? Mas eu acho que agora engrena, faltam 4 jogos aí, a gente, pelas nossas contas, a gente com 4 ou 5 pontos estamos fora do rebaixamento e vamos trabalhar em cima disso aí. Eu acho que a gente já viveu essa situação de empatar contra um time grande e já sabemos que não podemos achar que isso é a melhor coisa do mundo, porque o nosso campeonato, eu repito, não é contra os grandes, a gente tem que jogar assim é contra os pequenos, porque é os pequenos que estão disputando a zona do rebaixamento com a gente. Agora, para finalizar, Santiago, qual seria a sua maior qualidade? Eu acho que a minha maior qualidade é a comunicação com a minha defesa, que ajuda muito no sistema defensivo, e eu acredito que eu sou um goleiro rápido, né? Eu acho que ajuda, né? A defesa pode posicionar um pouquinho mais à frente, se tiver lançamento ali nas costas de defesa, eles acreditam e eu consigo chegar. Santiago, muito prazer falar com você. Foi uma grande entrevista, um grande bate-papo. Você está aparecendo muito, espero te ver em grandes camisas na sequência do ano, quem sabe até uma primeira divisão do brasileiro, porque é possível, o Campeonato Carioca ele é observado. Parabéns pelas suas atuações e vamos torcer aí para o Tigres terminar bem o campeonato. Muito obrigado, Juan. Fico agradecido que eu sei que você me acompanha lá desde o tempo do Bom Sucesso. Já conversamos outras vezes, você já fez matéria comigo e fico feliz também de estar acompanhando o seu sucesso também, subindo degrau a degrau aí na sua profissão. Esse é Santiago, eleito em 2013 o melhor goleiro da Série B do Campeonato Carioca na campanha do acesso do Bom Sucesso, que passou também pelo São João da Barra muito bem, pela Cabo Friense e por outras equipes, um goleiro que vem mostrando toda a sua qualidade e agora contra o Flu, segundo as próprias palavras, foi a melhor partida da carreira. Bradesco Esportes FM, Café Esporte Bola. Cappuccino, o futebol internacional na Bradesco Esportes FM. Estamos aqui direto no Café Esporte Bola fazendo uma entrevista muito especial com o Da Silva, que jogou muito tempo na Alemanha, né? Passou inclusive pelas mãos de Jürgen Klopp, o técnico do Borussia Dortmund. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que você foi parar lá na Alemanha, como é que foi a sua chegada ao continente europeu. Sim, bom dia a todos. Foi uma coisa bem simples, né? Foi com 12 anos de idade que eu
que minha família, né, se mudou para a Alemanha, minha mãe, e nós tivemos a oportunidade de conhecer um país como a Alemanha, e ficamos lá um bom tempo, foram 23 anos que eu vivi na Alemanha, e nesse período eu tive a oportunidade de me tornar um jogador profissional, né, um jogador profissional de futebol, e aonde que eu, com 18 anos, foi o meu primeiro contrato, que eu tive a oportunidade de assinar meu primeiro contrato, né, como profissional de futebol. E como é que foi essa sua chegada ao futebol alemão, propriamente dito? Você jogou categoria de base, você chegou a começar em algum clube, viu muita diferença quando você chegou lá? Não, assim, em princípio eu não joguei em base em clube nenhum aqui no Brasil, né? Joguei sim em base pequenos clubes na Alemanha, né? E foi uma coisa assim muito inesperável, né? Que eu, com 18 anos de idade, eu jogava num clube bem pequeno mesmo, onde que tenho sempre um grande campeonato, como aqui conhecido como Rio São Paulo, na parte dos juniores, onde foi que os olheiros de grandes clubes, né, me conheceram o meu futebol, gostaram do meu futebol e me deram a oportunidade de assinar um contrato pelo primeiro clube como a Eintracht Frankfurt, na época a primeira divisão na Alemanha, e foi aonde que eu tive o caminho, né, aberto pelo esse clube. Agora, o futebol alemão é tido hoje em dia como o melhor futebol do mundo. Deu para perceber isso lá? Qual a diferença que eles botam no jogo? É muita correria? Realmente, hoje em dia nós vemos aí como a seleção alemã, né, e como grandes clubes também da Alemanha que chegam até uma final de uma Copa da Champions, como o Borussia, o time que eu atuei, e o Bayern de Munique, são grandes clubes que representam a Alemanha no mundo afora. E claro que a Alemanha hoje em dia, quando se vê a programação ou a estrutura dos clubes, a estrutura de base dos clubes, isso daí foi só um tempo onde que fosse ver, né, o resultado do trabalho da Alemanha, o trabalho dos clubes que fazem na equipe mesmo, que é estruturar a base e tirar proveito dos jogadores que são formados na própria base. E você chegou a jogar Champions League, chegou a sentir esse clima ou só acompanhou de perto? Não, graças a Deus tive a oportunidade de atuar várias vezes pela Copa da UEFA, pela Champions League mesmo, né, que foi com um clube que eu passei que se chama VfB Stuttgart, né, onde que em 2006 fui campeão com essa equipe e tivemos então a oportunidade de jogar Champions League, que atuamos como clube contra o Glasgow Rangers da Escócia, o jogo que eu fiz também contra a Olympique de Lyon, né? E clube como o Barcelona também, que atuei também como fiz gol também contra esses clubes, e também pela equipe do Borussia de Dortmund, que foi aonde que eu disputei 2 anos em seguida a Copa da Champions League. E como é que é a atmosfera da Champions League? Muitos jogadores falam que é diferente. Você disputou também a segunda liga, né, que é a antiga Copa da UEFA, agora a Liga Europa. Como é que é essa atmosfera de uma competição europeia? Sim, são grandes campeonatos, né, com grandes clubes que atuam nesse campeonato, e é fenomenal quando a gente entra dentro do campo. Os estádios em si, os torcedores são totalmente fanáticos, né, pelos clubes, pelo futebol, e isso mostra como a Europa trabalha, como os torcedores gostam dos seus clubes. E isso daí para mim foi uma grande experiência de poder estar atuando, né, num campeonato desse, onde que eu aprendi muito e aonde que hoje em dia eu dou muito valor esse futebol europeu.
Agora, você jogou no Stuttgart também. E o Stuttgart hoje vive uma crise, né? O último colocado do campeonato alemão, e era um clube grande até há pouco tempo. Você jogou na época que o Stuttgart era grande em fazer boas campanhas. Como é que você vê essa situação? É triste, né? Sim, realmente hoje em dia o Stuttgart está passando por uma grande dificuldade, né? Mas sempre foi um grande clube, sempre foi um clube de muita tradição, né? E é um clube ainda muito bem estruturado, muito bem conservado, né, pela sua história como um grande clube da Alemanha. E eu tive a oportunidade de estar ali junto com esse clube, com essa equipe de 2006, 2007, que foi uma equipe maravilhosa, uma equipe que vivemos de títulos, que conquistamos títulos com essa equipe, e foi para mim uma grande experiência de ter passado por um clube desse, ver estruturas, estar ali junto e conquistando título que realmente hoje está difícil de conquistar no campeonato alemão, em termos de grandes equipes também que tem hoje em dia lá. Agora, e essa história de passar pela mão do Jürgen Klopp? Ele parece ser um cara meio doidão, né? Vamos falar que o popular, meio roqueiro, esse tipo de estilo. É mais ou menos assim, é um bom treinador? Vamos dizer, né, que é um grande profissional como treinador e uma grande pessoa também, né? Tive a oportunidade de passar também antes, quando eu estava jogando no Mainz 05, tive a oportunidade de trabalhar com ele ali 3 anos, onde tivemos sucesso ali como parceiro, né? Como os amigos, né? E eu acho que ele é um treinador hoje muito bem falado, porque é um cara totalmente que vive o futebol, que vive pela emoção também, que nós vemos aí sempre em dia de jogo, como ele totalmente pessoa diferente dentro do campo, né? Quase um torcedor, né? É, isso aí, um torcedor, vamos dizer um torcedor, né? Que vibra ali, que está junto com a equipe, né? Que sai, que é fora de si dentro de campo na hora do jogo, mas é totalmente diferente depois que acaba o jogo, depois que... É um amigo, né? Realmente um amigo, uma pessoa que me ajudou muito a crescer como jogador de futebol, uma pessoa que admiro muito o trabalho dele e um treinador fora do normal. Taticamente falando, ele passa muitas coisas, ele sabe mesmo, porque esse estilo, as pessoas acabam esquecendo que ele é um treinador também, ele não é só um torcedor. Não, ele é, como eu disse já, um grande treinador que sabe absolutamente de tudo que se passa pela equipe, como deve jogar uma equipe. Ele tem uma visão muito grande de tática, para mim um dos maiores, né, hoje em dia, quer dizer, de tática. Ele não só fica do lado do campo na hora dos treinamentos e dedicando-se a estar ali, parando o treino, mostrando como nós devemos jogar, como devemos nos movimentar, e eu acho que foi para mim também um estudo, né, que eu posso também tirar proveito desse treinador, como uma grande treinador que gosta da tática, né? E isso daí para mim foi uma grande experiência. Agora falamos de 2 times grandes que você passou, do Borussia Dortmund e também do Stuttgart. Mas e o Mainz 05, uma equipe um pouco menor, mas que, por incrível que pareça, poucos torcedores brasileiros conhecem. Eu conheço porque acompanho o futebol alemão. Tem uma grande estrutura também. Sim, o Mainz 05 é totalmente um pouco, né, diferente do Borussia, porque é uma equipe que não é tão grande, né, um clube que não é tão grande como o Borussia, mas que os torcedores são totalmente fanáticos também por esse clube. Ali eu acho que é mais um clube de família, né, um clube onde todos os jogadores que passam por ali se sentem bem ali. Eu me senti muito bem, ficamos muito bem, fomos muito bem tratados, né? É tipo uma família mesmo que vive por futebol ali, os torcedores, como a cidade também, porque é uma pequena cidade, mas é um coração dos povos do Mainz, né? Que
que se identifica com esse clube, e eu acho que o Klopp também, como foi muito tempo treinador do Mainz, para ele aprendeu muito também ali, assim que ele começou também como treinador, e eu acho que é uma equipe que sempre está na primeira, até no meio da tabela do campeonato alemão, uma equipe, um time que sempre que é guerreiro, que trabalha, né, que mantém, né, a posição sempre ali no meio dos melhores, né, da Bundesliga. Agora é interessante que o Mainz surgiu do nada, né? Até outro dia ele era uma equipe de segunda divisão que quase nunca subia. Depois que subiu, mudou tudo, né? E agora fica sempre em cima. Sim, é porque é um clube muito sério, né? A diretoria do clube é muito séria, eles trabalham muito bem, trabalha todo mundo junto, né? Como eu já disse aqui, é um trabalho mais familiar, todo mundo tem uma opinião ali dentro do clube, que eles recebem também como para tentar melhorar o clube, e eu vejo hoje em dia como o Mainz 05 cresceu, não só como clube também, mas a cidade, a infraestrutura do clube, o estádio, né, que tiveram agora um estádio novo também, e é aquilo, é um clube que trabalha bem, que trabalham junto e que querem crescer junto, e isso eles passam também por jogadores que atuam ali. Eu acho que isso é um grande exemplo, né, para todos os clubes que estão começando agora, que querem se estabilizar num campeonato como um campeonato alemão. Eu acho que isso é um grande exemplo de um clube como o Mainz 05. Agora vamos falar um pouquinho do seu futebol também, né? Você brilhou muito tempo na Europa, qual é o seu estilo de jogo? Como é que você vê seu próprio futebol? Sim, meu futebol é um pouco brasileiro, um pouco alemão. Como eu tive muito tempo lá fora, eu sou um jogador que atua muito pelo meio de campo, né? Que fisicamente um jogador que vem pela força, que vem pela força de vontade, né? Que os alemães gostam desse tipo de jogo. E quando a gente tem hoje em dia, né? O brasileiro tem sempre uma técnica muito boa, e graças a Deus me deu a oportunidade de ser um jogador habilidoso, e isso foi aonde que eu aprendi a misturar o jogo com força, de velocidade, com a técnica que eu tenho, né? E assim, uma coisa que eu podendo atuar, falando de mim hoje, se eu for atuar, né, aqui no Brasil ainda como jogador, eu venho muito pelo um volante, né? Um volante ofensivo que gosta de armar jogada e gosta de dar aquele último passe, né? O passe que é o passe do gol, né? Que tem a visão na minha frente, atuo mais atrás, pegando as bolas ali do meio de campo e armando a jogada. Esse é o jogador que eu sou. Agora é interessante que muitos jogadores brasileiros querem ir para fora de qualquer jeito. E você está querendo voltar, você está querendo atuar um pouco aqui no Brasil também. Por que essa vontade? Eu acho que foi muito tempo que eu passei lá fora, foram 23 anos, eu fui garoto, né? Fui com 12 anos de idade para a Alemanha, e chegou uma hora, bateu a vontade de também não mostrar, né? Conhecer a minha terra primeiramente, a terra onde eu nasci, e poder também atuar aqui como jogador, porque eu sou brasileiro e eu acho que para minha família, para meus filhos também, viver uma vida diferente na nossa terra, onde que nós estamos tentando agora nos estabilizar aqui. E
fazer aquilo que eu mais gosto, é jogar futebol. Eu acho que eu ainda estou muito inteiro ainda, com muita vontade ainda de jogar. Alguns anos, a gente vê hoje em dia aqui no Brasil, não é impossível chegar aos seus 38, 39, 40 anos, como o Zé Roberto hoje em dia. Eu acho que eu estou com essa disposição para atuar no campeonato e foi a vontade mesmo que eu tenho de jogar no Brasil por não ter jogado aqui ainda. Agora é interessante que o último a tentar isso foi o Michel Bastos. Inclusive ele falou em coletiva de imprensa que ele veio para o Brasil porque queria ser conhecido na terra dele, porque ele é muito conhecido lá fora. É mais ou menos o mesmo caminho. Ele se deu bem, você pode se dar bem aqui também, né? Realmente, né? Na Alemanha também, ou lá fora, eu também sou muito conhecido, né? E sempre quando eu vinha de férias, era até bom não ser conhecido. Mas agora, como nós estamos vivendo aqui, né? Não tem nada contra, né? De ter um pouquinho de nome, não só por ter nome, mas sim pelo futuramente os projetos que eu tenho, né, de tentar também trazer um pouco do futebol alemão para o Brasil e ser vamos supor, uma referência, né, como muitos anos lá fora, que eu posso dar aqui também, passar, né, um pouco do futebol alemão para o povo brasileiro, para o povo que gosta do campeonato alemão, né, e talvez ver em mim como jogador um retrato do futebol alemão. Agora, você disse que pretende ajudar aqui no Brasil também com essa questão aí de passar o futebol alemão. Pretende também atuar na captação de jogadores para a Alemanha também? Porque muitas das vezes os clubes, hoje em dia europeus, vêm buscar muito cedo aqui no Brasil. De repente pode ser uma porta, né? Se for dessa maneira, né, que eu poder ajudar clubes ou mesmo empresário que for querer realmente transportar jogadores lá para fora, eu posso dar algumas dicas sim, eu sei como é que se trabalha, porque hoje em dia os alemães em si e também a Europa, né, querem jogadores bem estruturados, não só fisicamente, mas também mentalmente, né? São estruturas que devemos passar por jogadores que hoje em dia estão crescendo, que são talentos, que não devemos só jogar futebol, mas temos uma estrutura em volta dele, né? Uma estrutura que possa se identificar com a mentalidade europeia e como se viver uma cultura europeia. Da Silva, muito obrigado pela sua entrevista, muito legal o bate-papo. Espero poder contar com você mais vezes no Café Esporte Bola aqui na Bradesco Esportes FM. Foi muito legal conversar com você. Eu que agradeço, muito obrigado a você. Vamos falar de Barra Mansa. Nosso contato agora é com o Meia Vitinho, o grande camisa 10 do Barrão, o time de Barra Mansa que está fazendo uma grande força para se segurar na Série A. Competição esta que a equipe alcançou pela primeira vez na sua história. A classificação veio em 2014, pós-título da Taça Santos Dumont. Sobre isso e muito mais, vamos abordar agora com o Vitinho. Obrigado, prazer mesmo. Vocês aí da Bradesco FM me receber. E obrigado, né? Estou tentando fazer o melhor para mim, né? Graças a Deus. Tive a oportunidade pelo Barra Mansa de jogar esse primeiro carioca da minha vida e pretendo jogar sempre. E como é que você está vendo essa disputa, esse carioca, apesar dos jogos difíceis, né? O Barra Mansa está tendo uma certa dificuldade, mas você tem chamado a atenção com muita qualidade, principalmente nas arrancadas e nas chegadas ao ataque. Como é que está sendo para você disputar essa competição? Poxa, está sendo uma coisa maravilhosa, né? Porque eu sempre almejei jogar um campeonato carioca de primeira divisão, mas nunca tive a oportunidade. Agora, graças a Deus, tive essa oportunidade, fazendo ela de uma boa forma, que está me ajudando e eu acho que eu vou ajudar Barra Mansa também. Agora, você tem atuado como um verdadeiro camisa 10, né? Se deslocando bastante, chegando e fazendo jogadas perigosas. Você acha que esse teu estilo de jogo pode chamar a atenção de algum dos clubes grandes? Afinal, por exemplo, o Botafogo e o Fluminense já estão interessados no Pinho. Quem sabe não podem abrir os olhos também para Barra Mansa e se interessar por você? Com certeza acho, porque
Isso é uma coisa dessa que eu estou planejando, né? Ir para um time grande, fazer boas partidas e conseguir o objetivo que é deixar minha família, minha esposa, meu filho bem, né? Agora, é interessante que o Barra Mansa está lá embaixo na tabela, né? Mas, por exemplo, em São Paulo, os times grandes já estão de olho no zagueiro do Marília. Então, é possível que a situação possa acontecer, não? Com certeza. Até porque tem um time grande da Série A, 3 da Série B brasileira do Paulista, mas só que não posso divulgar o nome para não atrapalhar nas negociações, né? Mas pode ser sim, a única coisa que fica ruim é se o Barra Mansa cair, né? Aí eu mesmo me sentiria muito culpado por isso também, que eu faço parte do grupo, o Barra Mansa caindo, eu também estou descendo, como se diz, estou sendo desvalorizado um pouco, né? Agora, o Barra Mansa, né, tá nessa disputa contra o rebaixamento desde o início da competição. Você acha que uma queda pode também manchar a sua carreira? Vimos muitos jogadores caindo, por exemplo, o Jorge Henrique caiu com Santa Cruz e no outro ano estava no Botafogo brilhando. Não manchou, mas você acha que pode manchar a sua carreira, uma possível queda? Eu acho sim, porque ninguém gosta, né, de jogar num time e chegar no final o time cair. Mas se isso acontecer, que eu creio que não vai acontecer, que eu venha conquistar uma equipe boa para fazer o meu trabalho e poder ajudar todos. Agora, com relação aí às negociações, você disse que tem equipes interessadas no seu futebol. Você estaria hoje preparado para disputar uma Série A ou uma Série B? Você se sente pronto para entrar de titular em uma dessas equipes? Com certeza. Eu trabalho aqui todos os dias do Barra Mansa para isso, almejando isso, né, de uma coisa boa, e eu já estou preparado para ajudar a equipe que achar melhor de onde eu tenho que estar. Então, eu me acho assim, já preparado para jogar um campeonato brasileiro ou Série B do brasileiro. Agora, Série B do brasileiro muita gente desvaloriza, né? Mas é interessante, né? Um jogador sair da Série A do Carioca para a Série B do brasileiro. Você vê como uma oportunidade também ir galgando e subindo aos poucos na carreira? Sim, eu sou muito pé no chão, entendeu? Eu comecei na terceira divisão, aí fui para a segunda, aí agora estou na primeira. E eu penso nisso, aos pouquinhos, degrau por degrau. Se eu tiver que ir para a Série B, eu vou para a Série B tranquilo, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou trabalhar bastante para tentar chegar à Série A. Agora, você não é um jogador tão jovem, né? Você tem 27 anos, se eu não me engano, né? 27. Então, essa subida tem que ser um pouco mais rápida, não? Com certeza. Mas nada no nosso tempo, né? A gente tem que trabalhar, mas tudo no tempo de Deus. Se tiver que eu ir para a Série A agora, eu vou ficar muito feliz. Mas se eu tiver que ir para a Série B também, eu vou continuar feliz e trabalhar para não chegar na Série A. E agora, futebol internacional? Portugal, Espanha, divisões menores, interessa também? Com certeza. Eu estava conversando isso sobre o meu empresário, que tivesse a oportunidade de ir lá para fora. Para ele ver que eu vou, sem dúvida, e para pegar um pouquinho de mais experiência, né? E saber como é que é as coisas lá fora, né? Que eu tenho essa curiosidade. Agora é interessante que para muitos jogadores as oportunidades elas aparecem do nada. Tá na Europa, um jogador que hoje joga a Série C do Carioca amanhã tá na Europa. E muito rápido. Você se sente preparado psicologicamente para algo que possa acontecer com você no futuro? Você tá bem tranquilo? Sim, eu me encontro bem tranquilo, até porque esse campeonato que eu estou fazendo, eu estou até bem motivado, né, de aparecer coisas também boas para mim, até lá para fora, e eu me sinto tranquilo. Se tiver essa oportunidade de eu ir lá para fora, eu vou tranquilo e vou tentar dar o meu melhor.
Agora, a gente falou anteriormente sobre a questão de rebaixamento, né? O Barra Mansa não tem como fugir desse assunto. Parece que estão pensando em tirar 22 pontos do Barra Mansa, uma equipe que lutou, disputando esse campeonato. Como é que fica a cabeça do jogador da equipe nesse momento? Não, é verdade, isso aí saiu na internet aí, na mídia, mas a diretoria tentando falar esse assunto com a gente, até o professor Neto pediu mesmo pra gente evitar de fazer esses comentários. A gente não sabe, na verdade, o que está acontecendo, então eu não posso nem opinar por nada, porque eu, na verdade, não sei. Só li lá que por causa do jogador Romulo e do Wesley, mas eu particularmente, eu fui lá olhando todas as súmulas, olhando as inscrições, o Romulo e o goleiro Lucas do Júnior são os dois únicos que já tinham contrato no Barra Mansa, e eles eram os dois, antes de começar o campeonato, eles eram os únicos dois que tinham condição de jogo. Então é uma coisa que, por mim, eu acho que está descartada, porque o Romulo com certeza estava regular. O Wesley também, porque o Wesley nem entrou no jogo. E eu não sei, eu não olho o Wesley, mas isso é uma coisa que eu estou tranquilo, mas sem ver opinião. Eu mesmo entrei na internet e fui tentando averiguar os fatos e cheguei a conclusão. Agora, e a cabeça do jogador, né? Fica triste, né? Um jogador que pode se ver numa confusão como essa. Você chegou a ter contato com algum dos dois no treinamento? Eles estão cabisbaixos ou não estão? Não tem ninguém cabisbaixo. Estamos trabalhando para tentar fazer um bom jogo contra o Botafogo. Como eu te falei, o assunto a gente não comenta, não. Saiu na internet, mas ninguém comenta um com o outro, ninguém fica falar que pode perder, que não pode, não, deixa para a diretoria resolver e vamos trabalhar. Vitinho, muito obrigado por esse bate-papo. Queria te parabenizar pelo belo campeonato que você está fazendo, sua primeira chance na primeira divisão. Já acompanho seu trabalho desde a Série B, quando vocês foram campeões do primeiro turno. Estive lá vendo o seu futebol, principalmente ali pela esquerda. Bom jogador, espero que você possa aí ter um bom futuro, que você possa acertar com alguma dessas equipes, que seja uma grande oportunidade para você crescer ainda mais na carreira, que você é um cara que merece. Tá bom, tá beleza, velho. Obrigado aí pelo elogio, obrigado aí por você ter essa oportunidade de estar dando essa entrevista. E só mandar um abraço pro meu empresário, né? De Joveta, que está me ajudando bastante. Eu acho que eu fiz mais de mim, mas se não fosse por eles também, eu não estaria fazendo um bom campeonato e não estaria sendo muito visado como estou sendo agora. Tá aí, esse foi Vitinho, um dos poucos que se salvam, né, dessa campanha do Barra Mansa, que de certa forma é até desastrosa. No Nossa Área Primeira Edição, tivemos um contato internacional. O Bruno Torelli trouxe uma matéria com o jogador Caio, de 20 anos de idade, que foi para o Japão para estudar e hoje é jogador de futebol no país, simplesmente no Kashima Antlers, uma das maiores equipes do continente. Nossa Área Entrevista. Seguimos Bra e tem convidado especial na linha. Ele fala do outro lado do mundo, do Japão. É o Caio. Olha que história curiosa, que história legal, levantada aqui pela produção da rádio do Nosso Esporte. Caio foi para o Japão para jogar futebol colegial e por lá acabou sendo descoberto pelo Kashima Antlers. É, aquele time que o Zico eternizou, o cara que descobriu o futebol no Japão. Olha que curiosidade, como o mundo dá voltas, né? E agora o Caio brilhando, começando a carreira por lá. Ele que está com 20 anos de idade. Seja muito bem-vindo ao Nossa Área Primeira Edição, Caio. Boa noite, não é isso aí? Isso, boa noite. Um bom dia a todos aí, o pessoal do Brasil aí. E um bom dia a todos aí. Obrigado, Caio. Me diga uma coisa. Aliás, me diga muita coisa. Como é que foi a chegada no Japão? Como é que você foi parar aí? E como é que tá sendo esse desenrolar de carreira? Você foi eleito o jogador revelação da J-League, da Liga Japonesa de Futebol, no ano passado. Tô correto? Isso mesmo. Conta mais então, Caio. Começou quando um time do Japão
foi fazer um teste em Birigui, numa cidade do lado da minha cidade lá. E graças a Deus consegui sair bem no teste e consegui chegar até aqui no Japão. E ano passado, subi pro profissional, consegui nesse primeiro ano ganhar a revelação do ano. E fico muito feliz e agradeço muito a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Pois é, você tinha alguma pretensão nesse sentido, ô Caio? E outra, já dá pra começar a sonhar com coisas ainda maiores? Como é que tá a tua cabeça? Foi uma transformação grande ou não? Ou você já tava com esse plano assim na cartola? Olha, na verdade, tudo aconteceu muito rápido na minha vida, né? Eu sou muito apegado a Deus, tenho muita fé em Deus e creio que Ele tá me honrando muito e tem muito a me honrar ainda. Mas todo jogador quer jogar na seleção, quer defender seu país, então eu não sou diferente dos outros. Eu quero ser um grande jogador e ajudar minha família. Legal, legal. E para essa temporada, como é que tá o Kashima? Como é que é o torcedor japonês quanto ao futebol? Conta mais essa cultura aí, também a vivência. Você come muito sushi ou não é bem assim a realidade? São outras comidas que você acaba comendo, né? Que nem aqui o japonês fast food. Como é que é? Conta aí. Come sim, a comida japonesa também. Estou muito feliz agora que a minha mãe está aqui comigo e tá fazendo umas comidas brasileiras aqui pra mim. Ah, boa. Mas então, a torcida daqui do Japão, acho que tem um pouquinho o mesmo espírito da torcida do Brasil aí. O povo torce muito pelo nosso time, o time do Kashima é um grupo muito unido. E vamos procurar esse ano aí fazer um bom trabalho para sair com o troféu na mão no final do ano. Se eu falar de Japão e não falar de Zico, eu vou tomar uma bronca do meu chefe. Não só do Rio, mas também de São Paulo. Como é que tem muita relação do Kashima com o Zico ainda? O pessoal cita comparando, que aqui no Rio de Janeiro não pode surgir um jogador no Flamengo que todo mundo já lembra do Zico, jogador de frente. Aí também tem isso, tem essa responsabilidade, ô Caio? Ah, com certeza. O Japão inteiro aqui falou de Zico. O Zico é rei, não só aqui, mas como no Brasil. Em todo lugar que Zico vai, Zico é rei. Então, tudo que se fala aqui em Kashima, em todos os clubes aqui do Japão, é Zico. Beleza. E quanto à Copa Asiática e quanto ao Campeonato Japonês, como é que tá o Kashima nessa temporada, ô Caio? Olha, o Kashima não começou muito bem esse ano, mas estamos trabalhando aí para procurar melhorar e a gente está vindo com 3 derrotas na ACL e 2 derrotas e um empate na J-League, mas vamos procurar trabalhar essa semana aí para o próximo jogo tentar reverter esse resultado aí para dar alegria à nossa torcida. Me desculpe a ignorância, mas a sigla CL significa o que, Caio, por favor? ACL? ACL é a Asian Champions League, obrigado, é a Liga dos Campeões Asiáticos. Agora já me veio a cabeça, eu só chutei CL e não entendi corretamente. Estamos com o Caio Lucas Fernandes no telefone, ele que nasceu em São Paulo no dia 19 de abril de 94, tem 20 anos de idade. E eu também queria saber mais quanto à relação sua com o Toninho Cerezo. O seu técnico foi o craque de bola, seleção, Copa do Mundo. O que ele te passa de história? Dá pra conversar bastante? Ou ele só se liga em falar japonês agora? Olha, a nossa relação, eu e o professor, a gente conversa bem. Eu acho que as coisas de dentro do campo a gente conversa bastante. E eu aprendo muito com ele, né? É um jogador de seleção, um jogador que teve história no futebol brasileiro e creio que só tem que aprender muito com ele ainda. Tá calmo, Cerezo? É um pouco nervoso, mas é um dos melhores treinadores que eu já tive. Maravilha, pois é, tem que continuar sendo Cerezo, não tem jeito. Nosso Toninho com certeza. Cerezo, que brilhou muito, principalmente aqui no Brasil, com a camisa do Atlético Mineiro. E os companheiros de Kashima, os brasileiros, tem alguns aí? Eu já li aqui alguns. Quais são esses companheiros? Eles vieram de onde? Qual é o nome deles? Por favor, o Caio. Agora, no momento, só tá o Davi, né? Só tá o Davi. O Luiz Alberto saiu, né? O Luiz Alberto saiu. Uhum. Era um grande jogador também que ajudava a equipe de uma maneira muito grande. E o Davi agora que está voltando de lesão, né? Creio que ele vai voltar agora e vai ajudar a nossa equipe muito mais ainda.
E os japoneses? Você se dá com eles? Eles são hospitaleiros? A gente tem uma impressão boa dos japoneses, sempre sorrindo. Tem a Kiyomi, não sei se você acompanha muito a seleção brasileira, mas a Kiyomi é uma repórter famosa que acompanha as coletivas dos técnicos, toda a jornada da nossa seleção pentacampeã. E ela vira e mexe, tá aqui na Band, é sorriso pra tudo que é lado. Tem isso aí também? Com certeza, o povo japonês, acho que não tem o que falar deles, é um povo que acolhe muito bem os brasileiros, não só os brasileiros, mas todos os estrangeiros que estão aqui. É um povo muito que colhe as pessoas muito bem. E eu me dou muito bem com os japoneses, eu já falo muito bem também, porque eu já estou aqui 4 anos. E consigo me lidar muito bem com os japoneses aqui. Pois é, quem escuta acha que foi da noite pro dia, né? Você foi eleito a revelação no ano passado e agora tá numa temporada para se firmar, mas na verdade, desde o colegial, o Caio tá por lá. Dos jogadores japoneses, qual que você destacaria? Que é um cara que joga bola, qual que você destacaria entre os jogadores desse Kashima Antlers e depois um jogador do campeonato? Quem que você destacaria, por favor? Quais? Olha, do Kashima, o nosso volante, o Shibazaki Gakko, é um jogador que tem muita técnica, é muito experiente, muito calmo e ajuda muito bem a nossa equipe. E da Liga Japonesa toda, quem é que você destacaria, além dele? Da Liga Japonesa, creio que... quem que eu posso dizer? O Renato, um brasileiro que está no Kawasaki Frontale. É bom jogador? Bom de bola? Muito bom jogador. Aí vale também o olho, há pouco tempo, o Rafael Marques, né? Foi trazido de volta do futebol japonês, o Felipe Gabriel também, ambos pro Botafogo. Hoje o Felipe tá no exterior novamente e o Rafael tá no Palmeiras de São Paulo. E 2 jogadores que também estavam indo muito bem na J-League e chegaram aqui com uma evolução técnica, tática também muito bem em campo. E você, Caio, pretende voltar um dia pro Brasil? Pensa em seleção brasileira? Pensa talvez em se naturalizar japonês? Qual é a da parada, ô Caio? Olha, eu procuro fazer meu trabalho da melhor maneira e tenho certeza que Deus vai me honrar. Mas é claro que eu quero jogar na seleção, um dia poder jogar no Brasil, será uma felicidade imensa. Mas eu agora tenho minha cabeça no Kashima, então eu procuro trabalhar aqui e conforme o meu trabalho as coisas vão acontecer. Beleza, Caio. Agradeço muito a participação e sorte pra você. Um abraço pra família que agora tá contigo. Isso é muito legal, é muito importante. E a gente se esbarra por aí no mundo do futebol. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Caio, jogador do Kashima Antlers.